Bom, ok, pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um Ensinamento Público em Língua Portuguesa, quarta-feira, dia 21 de outubro de 2020. Nós agora estamos começando esses ensinamentos sobre a tecnologia do plasma, o básico, né? A gente está dando essa introdução e com a colaboração do Alex, que está aqui com a gente, ele que já dá aulas no ensinamento privado da Fundação Keshe, que estava dando há 2 anos já e agora está vindo aqui se dispondo a dar essas aulas para a comunidade brasileira, não só para a comunidade brasileira, mas para todos nós do mundo todo, né? Já que tem pessoas do mundo inteiro aqui, a gente tem essa tradução português e inglês, e é um prazer estar aqui com todos vocês, estar com o Alex aqui, deixa eu só traduzir em inglês agora para eu passar a bola para o Alex. So, good evening everybody, welcome to one more public teaching Portuguese language. It's Wednesday, October 21st, 2020. So it's a pleasure to be with all of you here. And first of all, I'd like to say thank you very much for Alex for being here with us and for putting himself available to give these teachings, these precious teachings that he started to make here for not just for the Brazilian community, but for all the communities in the whole world. And that's something that's that here in Brazil, we felt that was very important to bring this structure, this foundation more strong, to learn about the basics, about the plasma technology. And then Alex put himself available to come here and teach to us and share a little bit about his knowledge with us. And for us to have this foundation strong about the basics of plasma science. So without going any further, I just want to say thank you very much, Alex, and please, feel free to speak. Thank you very, very much, Raphael. It's a beautiful evening, and I want to thank all the knowledge seekers from Brazil to allow me the honor to come and visit you. Então, muito obrigado, Rafael. É um prazer estar com vocês aqui, uma ótima noite, e é um prazer imenso vocês estarem me dando essa permissão de estar aqui visitando vocês da comunidade brasileira. This is my name is Alexander, and I'm from Canada. Meu nome é Alexander, eu sou do Canadá. And what I'd like to say is that this is the official Keshe Plasma Science teaching presentation. Eu gostaria de dizer que esse é o ensinamento oficial da Fundação Keshe, da ciência do plasma, e a apresentação que nós vamos fazer aqui. So I want to welcome the Brazilian community. They have asked us extensively to do basic public teaching, and we're not alone in that. There are many people around the world who are asking for the same thing. Então, eu queria agradecer à comunidade brasileira que se organizou para trazer esses ensinamentos básicos aqui para a ciência do plasma para vocês, e não só como vocês necessitam, mas acho que a comunidade do mundo inteiro necessitam disso e agora estão tendo essa disponibilidade. And for today, I'm going to make a PowerPoint presentation in English, and I'm going to use Raphael and his excellent translation skills for the Brazilian community. Então, hoje eu vou apresentar o PowerPoint aqui em inglês para vocês e vou usar o Rafael com as suas excelentes habilidades de tradução para poder traduzir isso em português para a comunidade brasileira. So this becomes an official Keshe Foundation Brazil Plasma Education Series presentation. Então, essa se tornou uma série oficial da Fundação Keshe, da apresentação da série da ciência, dos ensinamentos da ciência do plasma, do básico. And being the second in the series, tonight we're going to be discussing Nanostate. E nessa série, seguindo essa série hoje, nós vamos discutir sobre o estado nano. So the Keshe Foundation is a Spaceship Institute, it's a worldwide organization dedicated to bringing peace on this planet. Então, a Fundação Keshe é um instituto espacial, né, uma organização, instituto que está no mundo todo, né, e o foco dela é trazer a paz no planeta. And many of you in the Brazilian community who are
just learning about the technology only in the last few weeks and months. And the reason you came here was to probably get rid of the coronavirus, which is affecting the whole world. Então, muitos de vocês da comunidade brasileira que chegaram até a tecnologia esse ano, né, estavam muito por conta, provavelmente vieram até a tecnologia por conta do coronavírus, né, que estava afetando o mundo todo, e para salvar suas vidas por causa disso. So I have good news for you. Those of you who have been affected by the virus, you have a chance to come back and regain your health. Então, eu tenho uma boa notícia para vocês. Vocês que foram afetados pelo vírus, vocês agora têm uma chance de voltar a ter a sua saúde e voltar a ter uma vida normal. And I know you want to know how to do that, but I have even better news for you. The plasma science is opening up a whole new world of possibilities. Isso é uma ótima notícia, mas tem uma notícia ainda melhor para vocês. Eu sei que todos vocês querem saber mais como salvar a sua vida, mas tem uma notícia muito melhor, que é essa ciência do plasma. Ela está abrindo um novo mundo, um mundo completamente novo para todos vocês. And in this new technology, we have new teaching methods. So in the old school, you would have to go year by year for many, many years. There are no such restrictions today. Então, nos ensinamentos antigos, né, vocês tinham que ter um ensinamento, né, que é vagaroso. Você tem que passar anos e anos fazendo aquele estudo, né? E nessa nova ciência, o método de ensino é muito diferente. Não precisa passar por esse estudo, nessa estrutura antiga. Pode ser muito mais ágil, mais rápido o processo de aprendizado. So through these 9 weeks now, we're going to try and give you a glimpse of the plasma science. And I must emphasize, this is basic teaching. Então, nessas próximas 5 semanas, nós vamos dar uma ênfase no que é a ciência do plasma. E é basicamente o que eu estou mostrando aqui, são ensinamentos bem básicos da tecnologia. So anytime you want to build a good house, you have to make sure that you build a good foundation first. And we're hopeful that this series here will give a foundation for all the knowledge seekers to move forward. Então, toda vez que você quiser montar uma casa, uma boa casa, uma casa forte, você tem que ter certeza de ter uma fundação muito forte, né? E essa é a ideia aqui com esses ensinamentos, montar para a gente ter buscadores de conhecimento com bom entendimento, a gente tem que ter uma fundação, uma base muito forte com esses ensinamentos aqui que a gente vai dar. This teaching is based on, at this point in time, 3 of the publicly published books by Mehran Tavakoli Keshe. Então, os ensinamentos são baseados nos 3 livros que atualmente foram publicados pelo Sr. Mehran Tavakoli Keshe. And so we have book number 1, which is the Universal Order of Creation of Matters. Então, temos o livro número 1, que é o livro da criação a ordem universal da criação das matérias. And book number 2 is the structure of light. E o livro número 2 é a estrutura da luz. And book number 3 is the origin of the universe. E o livro número 3 é a origem do universo. And the books were originally published in English. They are starting to be translated in other languages. At this point in time, the Brazilian community is in a disadvantage if you don't have the English language. Então, esses livros eles estão na língua inglesa, né, e agora vocês aqui no Brasil, na língua portuguesa, estão em desvantagem porque ele ainda não foi traduzido para a língua de vocês nativa. And for a lot of you is a great shock because you want to get rid of the virus, you want to get your health back. And why do you have to worry about the origin of the universe? Para muitos de vocês pode ser um choque, né? Você só quer se livrar do vírus, quer ter sua saúde de volta, e por que você tem que saber sobre a origem do universo? So we find that with the current old science that we have available, we can go through all of life and not know how the universe was created. Então, com a ciência que nós temos hoje, né, você pode pesquisar sobre sua vida toda, tentar entender, mas nunca vai saber como realmente a gente consegue chegar a essa resposta, como o universo foi criado. So believe it or not, everything that we're going to be talking about is pointing to how the universe is created. Então, acredito ou não, tudo que nós vamos falar aqui vai estar apontando para como o universo foi criado. So everything exists from energy. Então, tudo existe da energia.
And energy is always in motion. E a energia está sempre em movimento. It doesn't get simpler than that. Não dá para botar mais simples do que isso. But, when you look at plasma interaction, you have to understand that all things are working in combination. Mas você tem que entender, quando você fala sobre interação de plasma, todas as coisas estão funcionando em combinação. And last week, for simplicity's sake, we described the infinity loop. Na semana passada, por questão de simplicidade, nós descrevemos o infinity loop, né, que é esse loop infinito. And we said that there are two forces. There's a magnetical force and a gravitational force. E falamos que tem duas forças, né? Tem uma força magnética e uma força gravitacional. And the magnetical force is considered a pushing force, and the gravitational force is considered a pulling force. Então, a força magnética é uma força que vai te empurrar, e a força gravitacional, ela puxa. And as you can see by the picture here, the forces on both sides here look the same. They're the picture from the first book number 1. E como você vê a imagem aqui, as imagens de ambos os lados, né, elas são a mesma. Né? E isso é referente ao livro número 1, essas imagens. But there are differences. But the most important point is that this energy transfer is seeking a balanced position. Tem uma pequena diferença, mas o ponto mais importante aqui é que ambas as energias estão procurando um ponto de equilíbrio. And when you're looking for a balanced position between the magnetical and gravitational forces, that position is called a maggrav. Então, quando você acha um equilíbrio no posicionamento, né, das forças magnéticas e gravitacionais, esse equilíbrio é chamado de maggrav. But we have to take a few other things into account. So one of them is our environment. Mas temos que levar outras coisas também em consideração, né? Uma delas é o nosso ambiente. And you and I are also part of the environment. E você e eu também somos parte do ambiente. So what we have to figure out is how to achieve a balanced condition called a maggrav condition. Então, o que nós temos que descobrir é como nós alcançamos essa condição de equilíbrio chamada de condição maggrav. So last week we got a glimpse of what is the difference between the old science and the new science. Então, semana passada nós tivemos um pequeno lampejo, assim, vamos dizer assim, sobre o que é a diferença entre a ciência antiga e a nova ciência. And we discussed orders of magnitude, which is energy levels 10 times 10 times 10. E nós discutimos sobre ordens de magnitude, né, que são níveis de energia, que são 10 vezes mais 10 vezes, 10 vezes, 10 vezes. And we see that the old science is stuck in a very small box. Nós vimos que a ciência antiga está presa numa caixa bem pequena. And the new science, we're going to have to start thinking outside of the box. E na nova ciência nós vamos começar a pensar fora da caixa. So when we say nano, that means 10 times 10, 9 times, but smaller than 1. Então, quando falamos nano, seria 10 vezes 10, 9 vezes, mas menor do que 1, na verdade. So really, that's 1 billionth less than 1 billionth of 1. Então, na verdade, seria 1 bilhão abaixo de 1, mais ou menos. Very, very tiny, right? Bem pequeno, certo? There are basic plasma rules we discussed. The fundamental rule is the higher strength feeds the weaker strength. Então, tem regras básicas do plasma, né? E uma regra fundamental é que a energia mais forte alimenta a energia a mais fraca. So the higher strength we refer to as an energy state. Então, é um campo de força, mas a gente relaciona isso com o estado de energia. And an energy state is a field strength. E o estado de energia é um campo de força. A weaker strength is another energy state. Uma força fraca também, assim como a força forte, é também um estado de energia. So which energy state are you talking about? That is determined by order of magnitude.
Então, qual estado de energia você está falando? Isso é determinado pela ordem de magnitude. But, which way does the energy flow? Mas qual é o caminho qual a direção que essa energia flui? So before we get that heavy into the discussion, we have special terminology that is for the plasma science. Então, antes de começarmos a irmos mais adiante, né, nós temos terminologias específicas, né, para ciência do plasma. So last week we talked about magnetical and gravitational fields and their relationship. Então, semana passada falamos sobre os campos magnéticos e gravitacionais e suas relações. And for a lot of people who want to get back to nature, you have to understand that the plasma is nature. Para muitos de vocês que querem voltar para a natureza, você tem que entender que o plasma é a natureza. So the difference between our physicality and our plasma states are two states called nano and GaNs state. Então, a diferença entre na ciência do plasma, entre os dois estados, são os dois estados dessa ciência do plasma, né? São o estado nano e o estado de GaN. And so each of these states is different by an order of magnitude. E cada desses estados é diferente por ordem de magnitude. So just to give you an example, if you're 2 meters tall, and if you were 1 order of magnitude taller, you would be 20 meters tall. Só para você ter uma noção, se você tiver 2 metros de altura e você tiver uma ordem de magnitude e outra pessoa mais alta, essa pessoa teria 20 metros de altura. And if you were 2 orders of magnitude, oh my God, you would be 200 meters tall. Se você tiver 2 ordens de magnitude maior, essa pessoa teria 200 metros de altura. So now you understand why the order of magnitude conversation was so important. Então agora você entende por que a conversa sobre a ordem de magnitude foi tão importante. But today we're going to talk about surface to volume ratios. Mas hoje vamos falar sobre a superfície dos gradientes, do volume dos gradientes. So surface to volume ratio is like you have to look at, let's say, a soccer ball. You look at the surface of the soccer ball, but the ball itself also has a volume. Então você olha para falar sobre esse gradiente de área, de superfície do gradiente, volume. Você tem uma bola de futebol, por exemplo, você tem um volume naquela bola, mas você olhar para a superfície dela primeiro. But just to keep things simple, because I'm showing you a drawing, I'm going to do the perimeter to area ratio. Então, para manter as coisas simples, eu estou mostrando uma imagem aqui para vocês, vamos manter o perímetro do gradiente da área aqui. The rules are the same. As regras são as mesmas. So if we look at the picture on the left, we have a large box. Então, se nós vemos a imagem na esquerda, né, temos uma caixa grande. And on the right, we have a smaller box, which is 1/4 of the size of the big box. E à direita nós temos uma caixa menor, que é 1/4 do tamanho da caixa à esquerda. So let's measure out the perimeter of the big box as it relates to the small box. Então vamos medir o parâmetro da caixa maior relacionada com a caixa menor. So if we count the perimeter and do some measurements, and it doesn't matter if it's in meters or millimeters or whatever, you count 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, going all the way around. Então, se você contar os perímetros aqui, não importa qual tamanho que seja, você vai sempre fazer essa contagem, né? Em volta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, em volta dessa caixa. So we say the perimeter is 8. Então, nós falamos que o perímetro é 8. So if you do the same thing with the small box, you can only count 4. Se você fizer a mesma coisa com a caixa pequena, você vai poder contar apenas 4. So there's the difference between the perimeter of the big box and the small box. Essa é a diferença do perímetro da caixa maior e da caixa menor. But if you look at the area, you can get 4 of the small boxes into the area of the big box. Se você olhar a área, né, você pode pegar 4 caixas pequenas na caixa maior.
So if you look at the ratio of the perimeter to the area, you would have to say that it's 8-4. Então, se você olhar para o perímetro da área do gradiente ali da proporção, você vai perceber que tem 8/4 na malha. So 8-4 is the same as 2-1. E 8/4 seria a mesma coisa que 2/1. And if you look at the box on the right, well, you only have one box. So the perimeter to area ratio is 4-1. E à direita você vai perceber que só tem uma caixa, né? Então o perímetro da proporção da área é de 4/1. So the point is that the ratio for the small box is higher. Então o ponto é que a proporção, né, da caixa menor para caixa menor para caixa maior ela é maior. So if we compare these two pictures, we would say that the big box is positive and the small box is negative. Então, se compararmos essas duas imagens, né, poderíamos dizer que a caixa maior é positiva e a caixa menor é negativa. So now you know which way we're going. Então, agora vocês sabem qual caminho estamos indo. Okay, well, how does that affect my life, my tiny perfect life, because I'm not a rocket scientist? Então, como é que isso afeta a minha vida pequena e perfeita, né? Porque eu não sou cientista. So let's say you're an artist painter and you want to decide if you're going to paint with your fist or you're going to paint with a brush. Então, vamos dizer que você é pintor, artista, né? Vamos dizer que você vai ter que decidir entre pintar com o seu punho ou pintar com um pincel. So the brush is much smaller and you can do more detail and you can make a more detailed picture. Então, o pincel é menor e você pode pintar com mais detalhes, e com isso você pode fazer uma imagem com mais detalhes. So painting with a brush is negative. Então, pintar com pincel seria negativo. But if you're painting a car, you may decide to paint with a brush or spray paint. Mas se você pintar um carro, por exemplo, você pode decidir em pintar com um pincel ou pintar com um borrifador de tinta. Well, you could always tell when someone paints their car with a brush because you can see the brush strokes. Aí você sempre pode dizer quando a pessoa pinta o seu carro com um pincel, porque você vai perceber as marcas do pincel na pintura. But we all like nice shiny cars, so the manufacturers spray paint the cars. Nós gostamos de um carro brilhante, né, mais brilhoso. Então as fábricas elas pintam o carro com um borrifador. So the spray paint is negative. Então o borrifador de tinta aqui seria negativo. You know, you want to cook some soup, right? And do you throw the peppercorn in the soup? Então você quer cozinhar uma sopa, por exemplo, né? E você não vai jogar o milho. Pode colocar o milho na sopa, por exemplo. Você pode colocar o milho na sopa. But Mama knows how to cook, and so she will grind up the pepper before she puts it into the soup. Oh, sorry, I made a mistake in the translation. Let me correct. Na verdade, peppercorn é semente da pimenta, né? Então você pode na sopa colocar a semente da pimenta, mas como sua mãe tem mais experiência naquilo, ela vai triturar aquela semente e pode colocar com semente triturada. So Mama puts the ground pepper in the soup, makes the soup taste better. So the ground pepper is negative. Então sua mãe coloca a pimenta triturada na sopa, né? E a sopa tem um gosto melhor. Então a pimenta triturada se torna negativa. So now you know why a lot of the knowledge seekers can make the plasma water in their kitchen, because they know how to use their skills. Então você sabe que agora vários puxadores de conhecimento podem fazer água de plasma até mesmo na sua cozinha, né? Porque agora eles têm habilidade e sabem sobre essa habilidade. And nobody here is a rocket scientist. E ninguém aqui é cientista de foguete. And on Sundays, twice a day, we try and make the peace dome. E aos domingos, 2 vezes ao dia, nós tentamos fazer a cúpula da paz. And you see everybody out there spraying the plasma water into the air. Você vê todas as pessoas nas ruas de suas comunidades borrifando água de plasma no ar. So the sprayed water
is smaller than the water that you just pour into the river. Então, a água de plasma que você borrifa, ela é menor do que a água que você coloca no seu rio, por exemplo. So the plasma water that is sprayed is negative. Então, a água de plasma que você borrifa, ela é negativa. Most of the countries around the world are facing another lockdown situation. A maior parte dos países do mundo todo está enfrentando uma situação de lockdown, novamente. So I think if you want to have some fun with your kids, why don't you discuss about surface to volume ratios with your children? I think you're going to have a lot of fun. Então, se você quiser se divertir com suas crianças, né, porque você não discute sobre a superfície de volume de proporção, eu acho que vocês vão ter muita diversão fazendo essa discussão com as crianças. And so you can always ask, well, what's the difference between a tennis ball and a beach ball, or a puppy and a big dog? E você pode sempre perguntar, né, qual é a diferença de uma bola de tênis, uma bola de basquete, qual a diferença entre um filhote de cachorro e um cachorro maior. So two things you're going to discuss, you're going to discover. One is charge. Então, tem coisas que você vai descobrir aqui, né? Uma delas é a carga. So energy is always in motion, Então, a energia está sempre em movimento. and energy always has a charge. E a energia sempre tem uma carga. And that charge is either negative or positive. E essa carga, ela pode ser tanto positiva ou negativa. So if you understand surface to volume ratios, you will understand that the higher the ratio, the higher the negative charge. Então, se você entender a superfície de proporção de volume, né, você vai perceber que quanto maior o volume, mais negativo é a carga. So you really don't even really have to measure it. All you need to do is look at the difference in size, and you can see the difference in the surface to volume ratio. Então, você não precisa nem mensurar, né? Você só precisa perceber a diferença no tamanho e você pode fazer essa proporção de superfície de volume. So not only do you know which one is negative, but now you know which way you're going. Não é que você sabe só apenas qual é negativo, né? Mas você sabe qual caminho você está indo agora. So one of the most important things is that to understand is that negative gives and positive takes. Então, uma das coisas importantes para a gente colocar aqui é entender que o negativo ele dá e o positivo pega. We have another factor, and that has to do with the poles. Temos outros fatores que têm a ver com os polos. So we're familiar with the North Pole and the South Pole. Então, somos familiares com o Polo Norte e o Polo Sul. So fundamentally, in the old science, we say the North Pole is the giver and the South Pole is the taker. Então, na ciência antiga, nós falamos que o Polo Norte é o que dá e o Polo Sul é o que pega a energia. We could also say that the North Pole is an emission pole. Nós também podemos falar que o Polo Norte é um polo de emissão And the South Pole is an absorption pole. e o Polo Sul é um polo de absorção. So how does that affect you and me? Let's say you want to emit love. Então, como isso afeta eu e você? Então, vamos dizer que você queira emitir amor. So to emit love, then you give love. Então, para emitir amor, você dá amor. And if you want to absorb love, that means you're taking the love. Se você quiser absorver o amor, quer dizer que você está tomando o amor. And so if you have, let's say, a marriage, and one is giving and the other one does all the taking, what does that mean? Então, se você está num casamento que um está doando e o outro está só pegando, o que isso significa? That is a marriage headed for divorce. Esse é um casamento que está caminhando para o divórcio. And unfortunately, that's one of the ways that we do business on this planet. Everyone does the giving and a few people do all the taking. Infelizmente, essa é a maneira como fazemos negócio nesse planeta aqui. Muitos de nós, um deles faz só o doar e muitos só o receber. So this giving and taking of energy follows paths. Então, esse dar e receber energia seguem certos caminhos. And the way the energy flows, it can come in
it can go out, it can go round, or it can simply pass through. Então, a maneira como a energia se move, né, ela pode ir para dentro, pode ir para fora, pode ir em volta, ou pode simplesmente passar por dentro. So if we emit energy out, we call that repulsion. Então, se nós emitimos energia para fora, nós chamamos isso de repulsão. And if we absorb energy in, we call that attraction. Se nós absorvemos essa energia para dentro, nós chamamos isso de atração. So basically, we can say that repulsion is magnetical and attraction is gravitational. Então, basicamente, podemos falar que repulsão é magnético e gravitacional é atração. But we have two energy fields around the Earth. We have a magnetosphere. Nós temos dois campos de energia em volta da Terra, um é a magnetosfera. And that goes all the way around the Earth, right? E esta vai em volta da Terra, certo? And then we also have an equator, and that kind of goes around the big fat belly of the Earth. E também temos o Equador, né? E esse vai em volta da grande barriga da Terra no centro. So the question comes is, what causes this energy to follow a path? Então a pergunta que vem é o que causa essa energia seguir um caminho. And that is called susceptibility, and that's another word. E isso é por causa da susceptibilidade, né? Isso é uma outra palavra. So let's just review the direction of flow. Então vamos só rever a direção do fluxo. So we say the North Pole is the emission pole, and it's negative, and it's a giver. Então, falamos que o polo norte é um polo é um emissor, falamos que é um negativo e é um doador. And we say the South Pole is an absorption pole, it is positive, and it's a taker. Falamos que o polo sul é um polo de absorção, é positivo e é um que toma. But we have to take something else into account, you see, and that is your point of view. Mas temos que levar outra coisa em consideração, que isto é o seu ponto de vista. You see, because depending on your point of view, you will see that plasma energy flow is a two-way street. Porque dependendo do seu ponto de vista, você vai perceber que o fluxo da energia do plasma é uma via de mão dupla. So how do you know if it's a giver or a taker? Então como é que você sabe que é um doador ou um receptor? So that depends on susceptibility, that's the word. Então isso depende da suscetibilidade, e essa é a palavra. So a very simple lesson in plasma science is that something is always something. Então uma coisa muito simples na ciência do plasma, né, que algo é sempre algo. And if something is always something, it means that nothing is nothing. E se algo é sempre algo, significa que nada é nada. And if something is always something, what is it? Então, se algo é sempre algo, o que é esse algo? So something is always something, or it could be something else. Então, algo pode ser é sempre algo ou poderia ser outra coisa também. So if you change the susceptibility, then something will always be something as opposed to being something else. Então, se você perceber mudar a suscetibilidade, né, algo vai ser sempre algo oposto a ser uma outra coisa. And if this sounds like double talk, you know, when you look at vacuum theory, they say it's full of nothing. Então, se isso parece só uma falação aqui, se você vê a teoria do vácuo, né, eles falam que é cheio de nada ali. Well, I'm sorry to say that nothing is nothing. Me desculpe dizer, mas nada é nada. Something is always something. Algo é sempre algo. So, for example, you're a cook and you bake a cookie. Então, por exemplo, você faz um biscoito, né, você está lá cozinhando esse biscoito. And you thought it was going to be food. E você achou que ia ter comida. But you overcooked the cookie and it was rock hard. Aí você cozinhou demais esse biscoito e estava duro que nem pedra. Ficou duro que nem pedra. So now the cookie is a stone.
Tá, agora o biscoito virou pedra. Wow, what did you do? So now, a new word, monatomic. Hello, Raphael, did you drop out? Minuto, por favor, que eu acho que caiu a internet do Rafael. Minuto. Hello, I'm back. Sorry. Okay, no problem, Raphael. So you can hear me okay? Everything's good? Yeah, I stopped in the part that you said that the cookie was a rock. So maybe if you can repeat that. Yeah, the cookie was a rock. Because was it the cookie, is the cookie food or is it something else? Is it now a rock? Então, como eu parei, né? Desculpa que eu caí aqui minha conexão, mas como fala, se a gente parou no biscoito sendo uma pedra, como o Alex falou, mas aí ele vai ser uma pedra e agora não vai ser mais comida, esse era o ponto. So you can see that you've changed the susceptibility, even though the recipe is the same, you did everything the same, but you did one thing different. Então você percebeu que você mudou a suscetibilidade, né? Tudo é a mesma coisa, mas você fez algo diferente ali que mudou. And so instead of creating something, you created something else. Então, ao invés de criar uma coisa, você criou uma outra coisa. So some of us want to create beauty on this planet, and some of us want to create a mess. Então, alguns de nós quer criar beleza neste planeta e outros querem criar uma grande bagunça. So one more new word we have to understand, and that's monatomic. Então, uma palavra que nós temos que entender é a monatômica. So when we look at magnets, so in this picture I have 3 magnets on the left-hand side, and they are all the same. Então, quando olhamos para ímã, né, nós temos essa imagem aqui à esquerda, 3 ímãs, eles são todos iguais aqui. And these magnets have a field around them. This is a plasmatic field. E esses ímãs têm um campo em volta deles, né? Esse é um campo plasmático. And I have pushed these magnets as close as possible as I can. E eu coloquei esses ímãs o mais próximo um do outro possível. But these magnets are now in a balanced position between their magnetical field and their gravitational field. E agora esses ímãs estão no equilíbrio, no posicionamento de equilíbrio, né, entre os campos magnéticos e gravitacionais deles. So these 3 magnets form a magrav. Então esses 3 ímãs formam uma grave. Now what if we take one magnet out? Mas aí o que acontece se você tirar um ímã dali? So we find that one magnet is also a balance between its magnetical and gravitational field. Se você percebe então que um ímã é também um equilíbrio entre o campo magnético e gravitacional. So really, a single magnet can also be a magrav. Então, na verdade, apenas um ímã também pode ser uma grave. So what is the difference? Então, qual é a diferença? So that difference is the same difference between atomic and monatomic. Então, essa diferença é a mesma diferença entre atômico e monatômico. So if I look at a copper wire and it is made from copper atoms, então, se eu olhar para um fio de cobre e ele é feito de átomos de cobre, but you know, I can bend that wire and I can make it into a coil. Você sabe, eu posso dobrar esse fio, eu posso fazer uma bobina desse fio. Because all of these atoms are linked together, arm in arm. Porque todos esses átomos estão conectados juntos, né? Braço com braço, vamos dizer assim. But if we could make these atoms monatomic,
then they would all be small little round balls. Mas se pudermos fazer esses átomos monatômicos, todos eles podem ser bolas redondas. And each one of those little tiny balls would become a magrav. E cada uma dessas bolas pequenas vão se tornar um magrave. So we're going to remember that the magrav is a balance of the magnetical gravitational relationship. Então temos que lembrar que o magrave é o equilíbrio do campo magnético e gravitacional, da relação campo magnético e gravitacional. And so, oops. What did I do here? Raphael, do you see the screen? Yes, I can see now again. Okay, so we're good to go then. Yeah, but you need to open your screen. We can see the other slides on the left side. Okay, just a moment, please. Okay. Okay, so you're not seeing my screen, is what you're saying. Do you see the flower? Yeah, we can see the slide, but we can see the other smaller slides on the left side of your screen. We can see the chains of man, the slide, but not in the full screen. Very sorry. Okay. Please excuse me, I'm just going to do this all over again. Well, not all over again. Right. Anyway, this gives everyone a chance to have a drink of coffee. Okay. Então, tá tendo só o Alex vai recolocar aqui os slides, né? Ele tá pedindo desculpa, mas enquanto isso dá um tempo pra gente digerir também o que foi falado aqui pelo Alex. Ele falou pra tomar um café, mas a gente pode também digerir um pouco já que já foi falado. Oh, now it's good. Well, I really wanted to make a very important point, and that is that the old technology is really the chains of man. Então, eu queria fazer um ponto bem importante aqui, né? Que na tecnologia antiga, essas seriam, na verdade, esses átomos seriam as correntes do homem. So when we want to talk about the freedom and emancipation of humanity, então, quando você fala de liberdade, da emancipação da humanidade, we have to take the chains off. Nós temos que liberar essas correntes. And now you understand the gift of the plasma science. Agora você entende. Darianne, I think Raphael has dropped out again. No, I'm here. Oh, you are? Can you? Okay. Yeah, I'm here. All right. So what we're going to be looking at today specifically is nanostate. Então, o que vamos falar especificamente hoje é sobre o estado nano. So last week we said the nanostate is a superconductor at room temperature. Então, semana passada falamos que o estado nano é um supercondutor a temperatura ambiente. That's a very significant statement. So what does superconductor mean? Isso é algo, é uma coisa muito significativa, né? Então, o que supercondutor significa? So let's use some of these words that we've learned. So one of them is susceptibility. So we find that superconductor has high susceptibility. Então, vamos usar uma dessas palavras é suscetibilidade, né? Vamos falar que o supercondutor tem uma alta suscetibilidade. And as such, it absorbs fields. E, sendo assim, ele absorve campos. So when you're trying to decide a path, you have to have a priority, which way to go. Então, quando você quer decidir um caminho, você tem que decidir uma prioridade. Qual caminho você quer ir? So when you have a superconductor
that is the path of priority. Então, quando você tem um supercondutor, esse é o caminho de prioridade. And now you know the direction of flow, the strength of flow, and what order of magnitude is the flow. Então, agora você sabe a direção do fluxo, a força do fluxo e qual ordem de magnitude é esse fluxo. And so in a statement, the plasma absorbs fields. E colocando aqui para vocês, o plasma, na verdade, absorve campos. If it's a superconductor, then it also is a superinsulator. Então, se é um supercondutor, também é um superisolante. And so we look at the opposite effect. We have a low susceptibility as an insulator. Então, nós vemos o oposto disso, né? Nós temos ele como superisolador como a suscetibilidade baixa. So a low susceptibility is a field barrier. Então, uma baixa suscetibilidade é uma barreira de campo. And the energy then is contained. E a energia, então, está contida. We still have to take into consideration the direction of flow, strength of flow, and order of magnitude of flow. Nós temos que levar em consideração a direção do fluxo, a força do fluxo e a ordem de magnitude do fluxo. And so a statement comes, plasma is a barrier of fields. Então, o que nós falamos é que o plasma, nesse caso, é uma barreira do campo. And so we're saying both. Plasma absorbs fields, and plasma can be a barrier to fields. Então, falamos que é ambos aqui, né? O plasma pode ser absorver energia e também pode ser uma barreira para energias. So plasma science is a two-way street. Então, a ciência do plasma é uma via de mão dupla, né? Perdão, eu falei energia, mas era campos. Ele pode tanto absorver quanto bloquear os campos. Okay, so now that we got this preamble done, we're going to get into the plasma science. Então, agora que tivemos esse preâmbulo feito aqui, vamos agora para a ciência do plasma. So you want to be a plasma scientist, you need to make a nanocoating of a copper wire. Então, se você quer ser um cientista do plasma, você tem que fazer um nano-revestimento de um fio de cobre. And because of the coronavirus, sometimes we don't have time. E por causa do coronavírus, às vezes nós não temos tempo. So for that reason, we introduced the fire coating method, which you can see on many videos. Então, por essa razão, nós introduzimos o método de nano-revestimento por fogo, como você viu em vários vídeos. So the point is that you can make a nanocoating very quickly and have everything up and running within minutes. Então, o ponto é que você pode fazer um nano-revestimento muito rápido e pode fazer isso em minutos, você pode ter um nano-revestimento. But we can do a nanocoating using the caustic coating method. E você pode fazer também o nano-revestimento através do método da soda cáustica. And this improves the quality of the nanocoating. E isso melhora a qualidade do nano-revestimento. And it can take 2-3 weeks, or even it can take months. It's all up to you. Pode levar 2 a 3 semanas ou pode levar até meses, tudo depende de você. So a lot of people are going to ask, what is caustic? And so caustic is sodium hydroxide. Muitas perguntas vão perguntar o que é cáustica, né? Cáustica é hidróxido de sódio. And another caustic is potassium hydroxide. Outra cáustica também é o hidróxido de potássio. And a nice blend, you know, as a good chef, you might want to have 4 parts sodium hydroxide to 1 part potassium hydroxide. E como um bom chefe, vamos dizer assim, né, de cozinha, como a palavra como um bom cientista que está sendo aqui, você vai querer ter nessa mistura 4 partes de hidróxido de sódio e 1 parte de hidróxido de potássio. But right now we have to get rid of the coronavirus. So sodium hydroxide is perfectly fine, and nanocoating in a few days or weeks is also perfectly fine. Então, como a gente quer se livrar do coronavírus nesse momento, né, o nano-revestimento somente com hidróxido de sódio agora está totalmente ótimo dessa forma e é só fazer em algumas semanas ou até dias, também está ótimo. So you can see all the beautiful pictures on the Telegram where someone has taken a copper wire and they've put nanocoating
around it, and it looks kind of black. E você pode ver a bela imagem na sua frente, né? Quando você tem o cobre na sua cor mais natural dele, que é o natural, e você tem ele andando revestido com o fluxo, ele é mais preto. So the copper wire is atomic. Então, o fio de cobre é atômico. And the nano is monatomic. E o nano é monoatômico. But it is still part of the copper wire. Mas ainda é parte do fio de cobre. So we form a layering of the nano. Então nós formamos uma camada de nano. Raphael, are you familiar with the word lattice? I'll be familiar now with the Google. Yeah, Let me okay. see. Just a second. Só um segundo, pessoal, que eu não sou familiarizado com essa palavra lattice. Só preciso só ver aqui no Mr. Google aqui essa palavra. Se alguém puder me ajudar mais rápido no chat, eu agradeço. Let's say you stack up a bunch of ladders on their side. You just stack them up. They will make a nice big stack, but there's holes inside the ladder, right? Yeah, I know what you mean. I think I found the word here. I found on Google. É como se fosse uma malha, né, pessoal? Acho que cabe bem essa palavra, talvez malha. Aqui. É, malha, tá certo. Yeah, I got it. Okay. Yeah. So the nano layering creates a lattice-like structure. Então, o nanorevestimento ele cria uma estrutura como se fosse uma malha. So the thicker the layer, the more stability of the nano coating. Então, quanto mais grossa é a camada, mais estabilidade tem o nanorevestimento. So if you have the time, you can do a proper nano coating and maybe take 3-4 weeks. Então, se você tiver tempo, você pode fazer um nanorevestimento mais apropriado, pode demorar até algumas 4 semanas. And each one of these nano layers has a monatomic nanoparticle. E cada uma dessas nanocamadas tem umas partículas nanoatômicas nela. Cada uma dessas tem partículas nanoatômicas. And each monatomic nanoparticle has a balanced magnetical gravitational relationship. E cada partícula nanoatômica tem um posicionamento de equilíbrio de magnético e gravitacional, uma relação de equilíbrio de magnético e gravitacional. So we know that a balanced magnetical gravitational field is a MAGRAV. Então nós sabemos que um equilíbrio de campos nessa relação de campos magnéticos e gravitacionais é uma grave. So when we get a nice thick layer of nanoparticles, that is millions of plasma reactors interacting. Então, quando temos uma boa camada de nanorevestimento, isso são milhões de reatores de plasma interagindo. Are you feeling the power? Você está sentindo o poder agora? So let's look at these particles here, and we see that they all have a random charge. Então, ver todas essas partículas aqui, você pode ver que todas têm uma carga aleatória aqui. So we're going to refer to the caustic coating method, where we put the copper coils inside a caustic bath. Então, vamos usar o método com a cáustica aqui, que nós usamos aquele método para deixar submerso na água com a soda cáustica, né? So as these nano coating are being formed in the bath, the charges for each of them is just random. Então, quando esse nanorevestimento está sendo formado nesse banho que é dado nos fios de cobre com a soda cáustica com a água, essas cargas estão se formando. So you know that people are saying maybe after 6 hours or a couple of times a day, you take a multimeter and you touch the coil. Então você vê as pessoas falam sobre isso, né? Depois de 6 horas, você pega um multímetro e você toca nos fios de cobre. You see the picture, Raphael? Yes, charge alignment we can see now. So if you touch the multimeter, just touch it on the left and on the right.
you will create an alignment of charges represented by the green lines. Então, se você pegar o multímetro e trocar no lado esquerdo e no lado direito, você vai ter um alinhamento dessas cargas, que são as linhas verdes que vocês estão vendo na imagem. So now when you get this charge alignment, now you're creating up a path for the energy to flow. Então, quando você cria esse alinhamento, né, você está criando um caminho para a energia fluir aqui. So when we take the copper wire and we do the nano coating, it goes all the way around the copper wire. Então, quando você pega o fio de cobre e você faz o revestimento, ele está indo todo em volta do fio de cobre, esse revestimento. So what causes it to go black? Então, o que causa ele ficar preto? So the nano coating is actually carbon. Então, no revestimento, na verdade, é carbono. And if you do a really, really good nano coating, it creates a diamond-like structure. Se você fizer um revestimento muito bom, vai criar uma estrutura de diamante. And so we know that the energy flows from the North Pole to the South Pole. Então sabemos que o fluxo de energia vai do Polo Norte para o Polo Sul. But it goes both ways. Mas vai de ambos também. And then when you take the multimeter and you align the charges, então quando você pega o multímetro e você alinha as cargas, you are basically aligning these crystals. Você está basicamente alinhando esses cristais. And then you have a monatomic alignment. E aí então você tem um alinhamento monatômico. Okay, so now in comes the energy. Então aqui vem a energia. And by priority, it goes through the monatomic alignment. E por prioridade vai por alinhamento monatômico. And so you see that it's going through these nano crystals. Então você vê que está indo por dentro desses cristais nano. These nano crystals are actually plasma fields. Esses cristais nanos, na verdade, são campos de plasma. So we see that the energy is flowing in one direction. Então nós vemos que a energia está fluindo em uma direção. But there's a field that's created around the equator. Mas tem um campo criado em volta do Equador. So now you know what's going on inside the nanocoating. Então agora você sabe o que está acontecendo dentro do nanorevestimento. But if we go back to the picture with the magnets, and I tried to bring the magnets as close as possible together, and so that's what you see in the picture. Então, se voltarmos para a imagem dos ímãs, né, eu tentei colocar os ímãs mais próximo possível, é isso que você vê na imagem aqui. So what determines the positioning of these magnets is the gap in between the magnets. Então, o que determina o posicionamento entre os ímãs é a lacuna entre esses ímãs. So if we have millions of nano particles, we also have millions of gaps. Então, se tivermos milhões de nanopartículas, nós também temos milhões de lacunas aqui. And if we understand that each one of these is a magrav, in other words, it has a balanced magnetical gravitational force. E se entendemos que cada uma dessas partículas é uma grave, que significa tem um equilíbrio de posicionamento de campo magnético e gravitacional. So we have millions of magravs and millions of gaps in between the magravs. Então temos milhões de magraves e milhões de lacunas entre esses magraves. And so, you know, we're going to talk about this in a few weeks, how we make millions of dynamic plasmatic reactors. E nós vamos falar isso nas próximas semanas, como nós podemos fazer milhões de reatores de plasma dinâmicos aqui. So I think now you understand why the nanotechnology is orders of magnitude stronger energy than ordinary matter state. Então agora você pode entender como a nanotecnologia tem uma ordem de magnitude muito maior do que o estado material ordinário que conhecemos. Okay, so let's put this picture together. Magnetical is attraction and repulsion. Então vamos colocar isso tudo junto agora, né? Magnético é atração e repulsão. Magnetical creates a magnetical field. Magnético cria um campo magnético.
Well, gravitational creates a gravitational field, Bom, gravitacional cria um campo gravitacional. right? So when we have a magnetical field and a gravitational field, and that is in balance, then we have a maggrav. Então, certo? Quando temos um campo magnético e um campo gravitacional, eles estão em equilíbrio, nós temos uma grave. But energy is always in motion, Mas a energia está sempre em movimento. and this magnetical field is giving, Este campo magnético está dando, but the gravitational field is taking. mas o campo gravitacional está pegando. So the question becomes, does the magnetical field give to the gravitational field only? Então a pergunta vem, o campo magnético dá apenas para o campo gravitacional? The way we are conducting ourselves on this planet, that answer would be yes. A maneira como estamos nos conduzindo neste planeta, a resposta seria sim. So if the giving is always giving to the taking, it's like a dog chasing its tail. Então se o dar é sempre dar para o gravitacional, seria um cachorro correndo atrás do próprio rabo. And when we see a dog doing that, it's very entertaining. E quando vemos um cachorro fazendo isso, é um bom entretenimento, né? But when we conduct business like that, then we have all sorts of problems on this planet. Mas quando conduzimos negócios dessa forma, aí temos todos os tipos de problemas que temos nesse planeta aqui. So the Keshe Foundation has brought the cups of life. Então a Fundação Keshe trouxe os copos da vida. And these cups of life create plasmatic energy fields. Esses copos da vida criam campos plasmáticos, magnéticos e gravitacionais. And the reason they were created was because of the virus. E a razão que eles foram criados foi por conta do vírus. And so for many of you who started to make these in your kitchens or in your garage, this has been a matter of life and death. Então, para muitos de vocês começaram a fazer isso nas suas cozinhas, nas suas garagens, isso é uma questão de vida ou morte. So when you understand how the cups of life work, then you will see how life has to work. Então, quando você entende como os copos da vida funcionam, você começa a entender como a vida funciona. So let's look at the construction of the cups. And so we have the cup number 1 on the left and the cup number 2 on the right. Então, vamos ver a construção dos campos, né? Temos o copo número 1 na sua esquerda e o copo número 2 à sua direita. So we're looking from the top down, and we see in the center is a nano-coated coil, nano-coated copper coil. Então, estamos olhando de cima para baixo, né, do topo do copo. Então, nós vemos que no centro tem um cobre nano revestido em ambos. And both cups have a copper coil, not nano-coated. E ambos os copos têm um cobre nano revestido, não nano revestido. But there's a difference. The one on the left has a zinc plate, and the one on the right has a copper plate. Mas tem uma diferença, né? O da esquerda tem uma placa de zinco e o da direita tem uma placa de cobre. And we say that the first cup helps with the emotional, and the second cup helps with the physical. Nós falamos que o primeiro copo ajuda com o emocional e o segundo com a parte física. When we saw the coronavirus for the first time, it affected our breathing and it affected our emotional stability. Quando vimos o coronavírus pela primeira vez, nós vimos que afetou nossa respiração e também afetou emocionalmente. But the virus mutated where we were having hardening of the organs. Mas o vírus mutou quando começamos a ter um endurecimento dos órgãos. So we had to introduce the second cup to stop the virus doing that. Então nós tivemos que introduzir o segundo copo para poder fazer o vírus parar de fazer isso. So if you want to understand how these cups of life work, you have to understand that there's an interaction of fields between the nano-coating in the center and the plates and coils on the outside. Então, se você quiser entender como esses copos da vida funcionam, você tem que entender que tem uma interação de campos entre o nano-revestimento no centro e a placa e o cobre dos lados. So let's remember that the nano-coated coil is in the center. Vamos lembrar que o cobre nano-revestido está no centro. And the non-nano-coated are on the outside.
E o não nanorevestido está do lado de fora. So this is the basic design of the cups of life. Então esse é o design básico dos copos da vida. And so now you have to understand how the energy works. Então agora você tem que entender como a energia funciona. Well, you know what? The virus has figured this out. E aí você sabe, o vírus ele descobriu isso. See, because the virus itself is made of principal matter. Porque o vírus em si é feito de matéria primordial. And principal matter is an energy parceling unit. E a energia primordial é uma energia de unidade de parcelamento. It's energy in a pack. Energia em um pacote. And it's looking for physical matter. E está procurando por matéria física. But before it can do that, it has to create a gravitational field also. Mas antes de fazer isso, tem que criar uma força de campo magnético. So what we're saying, the original virus at the top created a magnetical field. Então falamos que no vírus original no topo, né, criou um campo magnético. And as it progressed, it created a gravitational field. E quando progrediu, criou um campo gravitacional também. So now, to get rid of the virus, we created the first cup and the second cup of life. Então, para se livrar do vírus, nós criamos o primeiro copo e o segundo copo da vida. And we changed the energy path priority. E nós mudamos o fluxo, o caminho da energia, a prioridade do caminho de energia. So literally, we are depleting the magnetical energy from the virus in the first cup. Então, literalmente, estamos esgotando a energia magnética do vírus no primeiro copo. And we're also depleting the gravitational energy into the second cup. E também estamos esgotando a energia gravitacional no segundo copo. So when you say that plasma, the bigger feeds the smaller, Então, quando você diz no plasma que o mais forte alimenta o mais fraco, but we say that the plasma energy goes in two ways. mas falamos que a energia do plasma vai em dois caminhos. So now you understand that there's a lot more to know about the plasma science. Então agora você pode entender que tem muito mais para você entender sobre a ciência do plasma. So just a quick review, when we're looking at matter plasma, small m matter state is physical. Então só uma pequena revisão, né? Quando falamos sobre plasma material, né? O estado material com M minúsculo é físico. And we can touch it and we can see it. Nós podemos tocar e podemos ver. Capital M matter state is plasmatic. Estado material com M maiúsculo é plasmático. And you can't touch it and you can't see it. E você não pode tocar e você não pode ver. So I drew the plasma interaction between the nanocoil and the outside coils. Então eu desenhei a interação do plasma, né, entre o nanorevestimento, a bobina nanorrevestida no centro e as placas ao lado. So you couldn't see the interaction, Então você pôde ver a interação, but you could see the product of the interaction, which was the GANs. você não pode ver o produto da interação, que é o gancho. And next week, we're going to talk about the GANs. Na próxima semana vamos falar sobre o gancho. So now, as good plasma scientists, you say, well, I can't see it. But if you want to be a good scientist, you have to sense it. Então você, como bom cientista do plasma, você vai falar, eu não posso ver essa interação de campos, mas como bom cientista do plasma, na verdade, você vai poder sentir esses campos. So I think we're all good at understanding when someone loves you or someone doesn't love you. Eu acho que todos somos muito bons em entender quando alguém ama você ou quando alguém não ama você. So you have to ask, well, how do I know that? Então você tem que perguntar como é que eu sei disso. And you also have to say, what is your point of view? E você também tem que dizer qual é o seu ponto de vista. So when we're discussing the plasma science, we're at the beginning, we're at the basics. Então quando estamos discutindo a ciência do plasma, estamos no início, bem no básico. And pretty much all the education has been on the smallest, lowest energy level, small m matter state.
E praticamente toda a educação que nós temos até hoje está no estado material com M minúsculo, na parte menor e mais fraca de todas. And that becomes our physical reality. E essa se tornou nossa realidade física. And of course, we interpret our physical reality on the earth. E é claro, nós interpretamos nossa realidade física na Terra. But the earth has a plasma energy as well. Mas a Terra tem uma energia de plasma também. So what we're saying is there's a relationship between us, because we're plasma beings, and there's a relationship between the earth, which is also a plasma being. Então, que nós estamos falando que tem uma relação entre nós, que somos seres de plasma, e também tem uma relação com a Terra, que também é um ser de plasma. And there are various states that we can say they affect us physically, emotionally, and mentally. E tem vários estados que nós podemos dizer que nos afeta fisicamente, emocionalmente e mentalmente também. And we can go in a higher state or we can go in a lower state. E nós podemos ir por um estado mais elevado ou por um estado mais baixo. These require skill, and these are skills to learn. Isso requer habilidades, são habilidades para serem aprendidas. So today we discussed nanostate, and although it's in a higher order of magnitude, it is still physical. Então hoje falamos sobre o estado nano, e mesmo sendo numa ordem de magnitude mais elevada, ainda é físico. So in review, nanoparticles are monatomic. E então, como revisão, nanopartículas são monatômicas. And energy is always in motion, so we need to know how the energy flows. Então a energia está sempre em movimento, então nós temos que saber como a energia flui. And the characteristics of the flow of energy have to do with the direction of and strength of the flow of energy. E a característica da energia tem a ver com a direção dessa energia, com a força dessa energia. And those things involve the higher surface to volume ratio, the higher susceptibility, and the higher order of magnitude. E tudo isso envolve uma alta superfície de proporção de volume, uma alta suscetibilidade e uma alta ordem de magnitude. And the plasmatic force fields have attraction and repulsion. E os campos de forças plasmáticos têm atração e repulsão. So fundamentally, what does the nanostate manifest? Então, fundamentalmente, o que o estado nano manifesta? So the nanostate manifests matter state, capital M matter state. Então, o estado nano manifesta estado material com M maiúsculo. And both of these states remain in a plasmatic state. E ambos esses estados se mantêm no estado plasmático. And the matter state, the capital M matter state, manifests small m matter state. O estado material com M maiúsculo manifesta o estado material com M minúsculo. So we're saying the small m matter state is the physical state. Então, falamos que o estado material com M minúsculo é o estado físico. So when you're looking at the physical state, understand that the plasmatic state manifests the physical state. Então, quando você está olhando o estado físico, você tem que entender que o estado plasmático manifesta o estado físico. So when you're looking at the creation of the universe, which is our physical science, então, quando você olha para a criação do universo, que é a nossa ciência física, so you have to understand that the plasma science creates and manifests the physical science. então você tem que entender que a ciência do plasma cria e manifesta a ciência física. So when we're defining plasma, we define different kinds of energy states. Então, quando estamos definindo plasma, estamos definindo vários tipos de estados de energia. So each one, whether it's matter state, nano, GANs, or plasma, these are all different kinds of energy states. Então, cada um desses estados, seja plasma, GANs, nano, todos esses são tipos diferentes de estados de energia. And so the question comes, what is your point of view? Então, a pergunta que vem é, qual é o seu ponto de vista? Getting rid of the coronavirus is a life and death situation. Se livrar do coronavírus é uma questão de vida ou morte. It is the most important thing that matters now on this planet. É a coisa mais importante que importa nesse planeta hoje.
And we say, if important is not important, then you know what? Nothing is important. Então se diz se importante não é importante, então nada é importante. So in review, let's define what nanostate is. Então, como revisão, vamos definir o que estado nano é. Nanostate is a kind of energy state. Então, estado nano é um tipo de energia, de estado de energia. Nanostate is a plasmatic condition of energy. Estado nano é uma condição de energia plasmática. And this is a plasmatic condition of energy in motion. E essa é uma condição de energia plasmática em movimento. And this plasmatic condition is higher than capital M matter state. E essa condição de energia plasmática é mais elevada do que estado material com M maiúsculo. And the plasmatic condition is an order of magnitude higher. E a condição plasmática é uma ordem de magnitude maior. So when you create a nanostate, you're creating a superconducting condition. Então, quando você cria um estado nano, você está criando uma condição supercondutora. And the brilliance of this technology is that it's a superconductor at room temperature. E o brilhantismo dessa tecnologia é que ela é supercondutora à temperatura ambiente. But nanostate is still an earthbound plasmatic state. Mas o estado nano ainda é um estado plasmático preso nessa terra aqui no planeta. So when we look at the different plasma states, we know that we have small m matter state. Então, quando olhamos para os diferentes estados de plasma, nós vemos o estado material com M minúsculo aqui. And we usually transfer energy through heat and electricity. Geralmente transferimos energia através do aquecimento da eletricidade. But if we impart another energy transfer state, we can become capital M matter state. Mas nós colocamos um outro tipo de transferência de energia, vamos para o estado de material com M maiúsculo. And one of the ways that we have been doing that is through nuclear physics. E uma das maneiras que estamos fazendo isso é através da física nuclear. So we are now in a nanostate, which is a plasmatic condition higher than nuclear. Então agora estamos no estado nano, que é uma condição plasmática maior, mais elevada do que o nuclear. So next time you put pepper in your soup, think about surface to volume ratios and think about plasma science. Então a próxima vez que você colocar pimenta na sua sopa, lembra sobre superfície de proporção de volume e lembre sobre a ciência do plasma. Yeah, so this technology has fallen into your hands. Então esta tecnologia está caindo nas suas mãos agora. So all you have to do is just understand the rules of plasma. Então tudo que você tem que fazer é entender as regras do plasma. So each of these energy states increases by at least an order of magnitude. Então todos esses estados de energia são aumentados por ao menos uma ordem de magnitude. And the higher energy state feeds the lower energy state. E o estado de energia mais elevado alimenta o estado de energia menos elevado. But we can increase or decrease the energy. Nós podemos aumentar ou diminuir a energia. And these changes manifest through either natural creation or natural decay. E essas manifestações elas acontecem através da criação natural ou da destruição natural. And in the process of transferring this energy, it is either catalytic or we say non-consuming. E nessa transferência de energia ela pode ser também catalítica ou não consumista. So also in the higher plasma state, the energy transfer rate is higher. Então também no estado de plasma mais elevado, a transferência de energia, a proporção de transferência de energia é mais elevada. So more energy is transferred in a higher plasma state. Então mais energia é transferida no estado de plasma mais elevado. And there's much less in a small m matter state. E tem muito menos no estado de matéria com M minúsculo. And the difference is by many, many orders of magnitude. E a diferença é por várias ordens de magnitude. But when we look at the basic science, there's something that's missing because plasma is bound to the ethos of the universe. Mas quando você olha para a ciência básica, algo está faltando, né? Porque o plasma ele está
está ligado, conectado com o ethos do universo. And why are we bringing that subject up? E por que nós estamos trazendo esse assunto aqui na mesa? Because the old science says E is energy equal to mass times the speed of light squared. Então, porque a ciência antiga fala que energia é igual a massa à velocidade da luz ao quadrado. So the mathematicians know how to change the equation around, so it says the speed of light squared is equal to a ratio of energy to mass. Então, os cientistas do passado, matemáticos do passado, conseguiram mudar essa conta, né, e botava a velocidade da luz ao quadrado é igual a energia dividido pela massa. And of course, because they're in balance, both sides are in balance. E porque eles estão em equilíbrio, né, ambos os lados estão em equilíbrio. But the speed of light is constant, and the ratio of energy to mass is also constant. Mas a velocidade da luz é constante, a energia em relação à massa também é constante. So I know if I increase the energy, I have to increase the mass to make sure that the ratio is the same. Então, se eu sei que se aumentar a energia, eu também tenho que aumentar a massa para poder a proporção ser a mesma. So how come I can increase one side, but I can't increase the other side? Então, como é que eu posso aumentar um lado sem aumentar o outro lado? So now you know why we have to think outside the box. Então, agora você entende por que você tem que pensar fora da caixa. So outside the box, we have to understand that there's a new kind of energy. Well, it's a new kind of energy to the old science. Então, fora da caixa, você tem que entender que tem um outro tipo de energia e outro tipo de ciência, né? The new kind of energy takes into account ethics. Então, esse novo tipo de energia leva em consideração a ética. And the ethics takes into account morality, compassion, and courage. E a ética leva em consideração moralidade, compaixão e coragem. So we as knowledge seekers have the courage to transfer energy by having compassion. Então, nós, buscadores de conhecimentos, temos que ter a coragem de transferir energia ao ter compaixão. And we have to understand what it means to be moral. E nós temos que entender o que significa ser moral. The way we conduct ourselves on this planet is we are self-serving at the expense of others. A maneira como nós conduzimos neste planeta é que somos autosserventes às custas dos outros neste planeta aqui. And when we look how energy is flowing, we can see that the energy on this planet is flowing the same way that a dog chases its tail. E se você vê o fluxo de energia neste planeta, nós vemos que o fluxo aqui neste planeta está se movendo como se fosse um cão correndo atrás do próprio rabo. So there's a sickness on this planet that is perpetuated with war. Então tem uma doença nesse planeta que é perpetuada com a guerra. And nothing has shown us how sick we are more than the coronavirus. E nada nos mostrou quão doentes nós estamos como o coronavírus está mostrando. So the coronavirus is all around and dominates our magnetical field. Então o coronavírus está em todos os lugares e domina nossos campos magnéticos gravitacionais. So it's very difficult for us to give anything to anybody. Então é muito difícil para nós dar algo para alguém. We now have the power within our hands, within our kitchens, within our garages to make a change. Agora nós temos o poder nas nossas mãos, nas nossas cozinhas, nas nossas garagens para fazer a mudança. So you'll have to understand that if you want more energy, then the way to serve yourself is at the enhancement of others. Então você tem que entender, para você ter mais energia, a maneira de servir, para se autosservir, é você aprimorando e servindo os outros. We will get rid of the coronavirus. We have already. The information is in public domain. Nós vamos livrar dos vírus, nós já livramos do vírus, na verdade, e a informação já está em domínio público. But the coronavirus is only one sickness. Mas o coronavírus é apenas uma doença. We have to bring world peace to this planet. Nós temos que trazer a paz mundial para este planeta. And through the Keshe Foundation, this technology is now available to everybody. E através da Fundação Keshe, a tecnologia está disponível para todos agora. So all of you who've been following this are knowledge seekers.
Então, todos que estão seguindo isto aqui são buscadores de conhecimento. And you will find out the truth. E você vai descobrir a verdade. And as truth seekers, you have to become difference makers. E como buscadores de conhecimento, como verdadeiros buscadores de conhecimento, você tem que serem os buscadores da mudança real. We have to get our planet back. Nós temos que ter o nosso planeta de volta. We have to understand that the plasma absorbs fields and plasma is a barrier of fields. Nós temos que entender que o plasma absorve campos e que o plasma é uma barreira de campos. And please let us learn our lessons well. E por favor, vamos aprender a nossa lição de uma boa forma, a forma correta. This plasma science needs to be delivered in exchange for peace on Earth. Esta ciência do plasma precisa ser entregue em troca da paz na Terra. That is the end of the lesson. Thank you very much for listening. Então esse é o fim. A gente vai para perguntas e respostas agora. E muito obrigado por ouvirem. Thank you very much, Alex. E agora então, como eu disse, a gente vai para a parte de perguntas e respostas. And so we are going now to questions and answers that people left in the chat room here on Zoom or on YouTube. And we can read these questions and Alex will give his thoughts to us and share a little bit about his knowledge with his answer. Então agora... I will do my best. Ok, thank you, Alex. Então vamos para perguntas e respostas agora, né? E na medida do possível, o Alex vai fazer o melhor dele para poder responder as suas perguntas, tá ok? Temos perguntas aí, Dariana? Você poderia ler, por favor? Sim. Do YouTube tem a Maria Aparecida Martins Monari. Ela queria saber como fazer um nanorevestimento bom, se seria revestir mais de uma vez, e como saber através do multímetro. Calma aí que não ficou claro para mim a pergunta. Como fazer esse revestimento bom? Como saber através do multímetro, tá? So I have a question from Maria Aparecida. She's asking how to make this nanocoating, a good nanocoating. We should nanocoat this more than once, and how to know through the multimeter that's a good nanocoating. The nanocoating process should be ongoing. It's just you touch it with the meter, say after every 6 hours for the first couple of days, and then afterward just let it grow. O nanorevestimento ele é para ser feito no método natural, como é explicado aqui, né? Você faz o processo naturalmente, você só toca com o nanorevestimento, né? E deixa o nanorevestimento crescer por si só. So the purpose of the multimeter is to get a charge alignment on it. So you only have to just touch the ends. Então o propósito do multímetro é só para você criar um fluxo, né, na carga. Então você tem que tocar só as pontas da bobina, da placa também. So think of the charge alignment as combing your hair. Então, can you repeat that, Alex? Sorry. Think of the charge alignment as the same as combing your hair. Combing your hair is like combing your hair with a comb. This word is not familiar for me. Comb. How do you brush your hair? Okay, I got it. Brush is familiar to me. E o que o Alex está falando, na verdade, é você só está fazendo o alinhamento com o multímetro, né? Então é como se você estivesse penteando o cabelo, né? Yeah, so you only need to just touch it to get the alignment. That is the whole purpose of the multimeter. Então você só precisa tocar para ter um alinhamento. O propósito do multímetro é só esse, para ter o alinhamento. So now in the nanocoating process, there's also another little trick. First of all, you need to keep the coils above the water. Então, o processo de nanorevestimento tem um truque, né? Você tem que manter as bobinas acima da água. But a second trick is that you have to keep them moist. O segundo truque é que você tem que mantê-las úmidas.
So please remember that the caustic will burn your skin, okay? So you need to wear protection like rubber gloves. Então lembre sempre que a soda cáustica pode queimar sua pele, então sempre use luvas. So you could take old caustic water and put it in a spray bottle. Então você poderia pegar a água com soda cáustica mais antiga, né, e botar num borrifador. Make sure you put a label on it so that you know that it's dangerous. Lembre de colocar um rótulo, né, nessa garrafa para você saber que é perigoso aquela água ali. And every day you can check the nano to make sure that it stays nice and moist. And if it's not, just give it a light spray with the nano coating. Então todo dia você pode dar uma olhada para ver se a bobina está úmida, né? E se não tiver, você só dá uma borrifada com essa água com soda cáustica nas bobinas. I'm sorry, I said spray the nano coating. Spray the caustic soda onto the nano coating so that it just stays moist and the reaction continues. O Alex está corrigindo o inglês, ele não falou correto. Na verdade, é só você borrifar, né, essa soda cáustica nas bobinas que estão revestidas para manter elas úmidas. So it's up to you how long you want to keep it going, and 2 to 3 weeks, 4 weeks, if you have the time, it's very good. Então depende de você o quanto tempo você quer fazer esse processo para deixar ele dando revestido. De 3 a 4 semanas é um bom período geralmente, mas você pode fazer mais. How do you know if it's good? You have to have the trust in the plasma science. Como você sabe que está bom, o ponto é você vai ter que ter realmente aqui confiança na ciência do plasma. I want to draw your attention to how do you know if a gardener is good? Eu quero dirigir sua atenção para como é que você sabe que um jardineiro é bom. So you have one gardener and all the plants die, and you have another gardener and the garden flourishes. Então você tem um jardineiro e ele faz jardinagem, todas as plantas morrem, tem um outro jardineiro que faz e todas as plantas vivem e aflorescem. So you are affecting the condition. Então você está afetando a condição. So if you wish for this nano coating to be good, then wish it so. Então se você deseja que esse revestimento seja bom, esse seu desejo vai ser realizado. No, I'm not kidding when I say that. Eu não estou brincando quando eu digo isso. Over to you, Rafael. Ok, thank you very much, Alex. E Dariane, tem mais alguma pergunta? Tem um monte aqui que eu tô vendo. Sim, ela também perguntou sobre o multímetro e também aqui o Nildo Navegantes pergunta em qual posição o multímetro deve estar, millivolts ou ohms. So I have another question about the multimeter. Nildo Navegantes is asking in what position the multimeter must be, in millivolts or in ohms? Not in ohms, in amps, in milliamps. Não em ohms, tem que estar em miliamperes. A Lucy do YouTube diz, então, se fizermos o nanorevestimento com 2 hidróxidos, o Na e K vai ficar mais duro e mais resistente? Alguém tem pergunta? Bom, seria isso. Acho que ela estava perguntando se alguém tem perguntas referentes a isso, talvez ficou complicado. Não. Ah, tá. Isso aí foi copiado do YouTube, né, de alguém colocando. Tá. Então, deixa eu entender a pergunta dela. Então, se fizermos um nano-revestimento com 2 hidróxidos de sódio e potássio, vai ficar mais duro, mais resistente, tá? So, her question is, so if we make the nano-coating with 2 hydroxides of sodium hydroxide and potassium hydroxide, it will be more resistant than nano-coating, more hard and resistant than nano-coating? The hardness and the resistance has to do with how long you do the nano coating, how many layers you have. A dureza e a resistência tem a ver mais com quanto tempo você deixa ali fazendo o processo de nano-revestimento. Quanto mais tempo você deixa, mais isso fica mais firme.
having the two different types of caustic gives you an improvement in the quality of the nano coating. Tendo dois tipos diferentes de cáustica, dá um aumento na qualidade do nano-revestimento. So please remember, you're trying to make an environment for energy transfer. Então lembre-se sempre que você está tentando fazer um ambiente para transferência de energia. So, you know, you have good, you have better, you have best. It all depends on what you have available. Então você tem boa, você tem melhor ainda, né? Tudo depende do que você tem disponível. There are poor people who have lost their jobs and they're fighting for their life. You know, just make it and get it done. Então tem pessoas que perderam seus trabalhos, estão lutando pelas suas vidas agora, então só faz para poder ter aquilo ali. And there are other people who have a little bit more luxury and they can be a little bit more, a little bit higher quality. Então tem outras pessoas que têm mais luxúria, né? Então tem mais tempo também, então podem ter com mais qualidade esse nano-revestimento. So remember that you are using plasma science, and so the energy is in motion. So all you have to do is set up the pattern. Então lembra que você está lidando com ciência plasma e tudo tem isso a ver com energia e movimento. Então tudo que você tem que fazer é montar um padrão aqui. Have the same faith in the plasma science that you did when you were a baby. Então tenha a mesma fé na ciência do plasma como você teve quando você era um bebê. I know I can't remember. Eu não sei que eu não consigo me lembrar. Pode ir para o próximo? Sim, por favor. Do Josafá, aqui no Zoom. Se o nano é o supercondutor, então temos um superprocessador? So I have a question from Josaphat. If the nano is a superconductor, so we have a super processor. I don't know if the correct word is this in English. Let me see here. So if we have a superconductor with the nano, so we have a super processor. I think that's correct. Processor. Were you able to understand? Oh, processor for the computer. I'm not sure. Let me ask him. Josaphat, yeah, processor for computer. Yes, he put here in the chat room. Yes. Okay, the current technology is very much in matter state. Então a ciência atual, né, que temos, ela está completamente no estado material. So we're going to be doing things a little bit more sophisticated than that. Então vamos fazer coisas um pouco mais sofisticadas do que isso agora. So just to put things in perspective, one of the reasons that the lessons are possibly a little bit intense. Então, para deixar as coisas melhores perspectivas aqui, uma das razões das lições estarem um pouco mais intensas is number one, we're running out of time, so we don't have the luxury of doing years of teaching. Número 1, nós estamos com pouco tempo agora, né? Então não estamos na luxúria de ficar anos estudando isso. We have to get rid of the coronavirus now. Temos que nos livrar do coronavírus agora. And the second thing is that you're all familiar with the Knowledge Seekers workshops, of which we've had 350 Thursdays in a row. Então, todos vocês são muito familiares com o workshop de buscadores de conhecimento que temos todas as quintas-feiras, sem falta, já no número já temos mais de 350 agora. And tomorrow is going to be a very historic occasion because we're going to be going into a new teaching. E amanhã vai ser uma ocasião histórica, né? Porque nós vamos começar amanhã, vamos amanhã para um novo ensinamento. So what we're doing here on this basic teaching is just trying to lay a good foundation.
Então, o que estamos fazendo aqui nesse ensinamento básico aqui é só tentar montar uma boa fundação, uma boa estrutura para isso que está por vir. So if we can understand how energy is transferred in matter state and nanostate, Então, se pudermos entender como a energia é transferida no estado material e estado nano, then hopefully some of us will be able to interpret that for transfer of energy in plasma state and beyond. então muitos de nós vamos conseguir talvez entender, né, interpretar o transferência de energia no estado de plasma e além disso também. So the rules are the same, but you know, when you're dealing with higher energy states, then the results are very different. Então as regras são as mesmas, mas quando você está lidando com estados de plasma mais elevados, algumas coisas, as coisas são bem diferentes. So you can look at the difference when, you know, maybe on a weekend you might get together with your friends and kick the soccer ball around. Então você pode ver a diferença, por exemplo, no final de semana você pode se juntar com seus amigos para jogar uma bola, por exemplo. But when you look at how Neymar plays soccer, it's most of us can only dream about that. Mas quando você vê os verdadeiros jogadores jogando bola, na maior parte podemos só sonhar com aquilo ali. But what I'm going to tell you is that if you understand the plasma science, that dream can be yours. Mas uma coisa eu vou te dizer, se você entender a ciência do plasma, esse sonho pode ser seu. So all we're doing today is just opening the door to all of these possibilities. Então o que estamos fazendo hoje é só abrindo uma porta para todas essas possibilidades. Over to you. Ok, Dariane. Bom, tem uma pergunta do início da aula, já aqui no Q&A. Bernardo Teixeira. Na aula da quarta passada, Alex disse que o plasma é uma energia contraentrópica. Isso é um colosso. Ele poderia falar mais? Como isso foi descoberto? E como posso usar melhor esse potencial? Posso testar isso em casa sem a necessidade de equipamento? Ei, calma aí. Está no Q&A essa? Sim. Foi a primeira Eu não estou vendo pergunta. aqui. Na verdade, Estranho. foi a primeira pergunta que teve e eu fui direto para o chat. Ah, porque não entendeu, não gravou para mim que minha internet caiu. Você tem como copiar e colar lá no chat para mim, só para eu acompanhar? Ele não faz isso. Ah, então tá. Então vai em partes para mim que eu vou traduzir. Na aula da quarta passada, Alex disse que o plasma é uma energia contraentrópica. Contraentrópica, tá. So in the last teaching that you made, Alex, you said that the plasma energy was que a energia do plasma é uma energia contraentrópica, seria isso? Isso. That the plasma energy is a entropic energy, right? That's correct. Sim, correto. Isso é um colosso. Ele poderia falar mais? Isso é um colosso, tá? So this is colossal. So could you say more about this? Could you speak more about this? Certainly. Well, first of all, you are a plasma being. Bom, primeiro de tudo, você é um ser de plasma. So at one point you were a baby and now you're an adult. Então, em algum ponto você era um bebê, agora você é um adulto. So in order to achieve that, you had to grow. Então, em ordem, para você atingir isso, você teve que crescer. So when you're creating the nano coating on the copper coil, Então, quando você está criando nano revestimento no fio de cobre, the nano coating o grows. nano revestimento cresce. So where does that energy come from and how is it possible for the nano coating to Então, de grow? onde vem essa energia e como é possível para o nano revestimento crescer? So if I take the soup off the stove
the soup is going to cool Então, se eu down. tirar a sopa do fogão, a sopa vai esfriar. And so the soup is eventually going to get Então, a cold. sopa eventualmente vai ficar fria. So that's entropy. You're Então, losing isso é energy. entropia, você está perdendo energia. But when you're creating life and you're creating the universe, that is Mas quando você counter-entropy. está criando vida e quando você está criando o universo, isso é contra-entrópico. So the difference between the two is growth. Então, a continuação entre os dois é o crescimento. So with the plasma, you see Então, growth. com o plasma você vê crescimento. So that means it's Então, alive. significa que está vivo. And you are a plasma being, and hopefully you're alive. E você é um ser de plasma e acredito eu que você está vivo, né? I hope that's okay. Espero que esteja bom assim. Qual é a continuação da pergunta, por favor, Dani? Como isso foi descoberto e como posso usar melhor esse potencial? Como isso foi descoberto, como posso usar melhor esse potencial? So, the continuation of the same question is how this was discovered and how can I use this better, in a better potential? Life wants to live. Bom, a vida quer viver. So if you look at a fire in the forest, Então, se você olhar para um fogo na floresta, you will find that the life will grow more and replace the burnt out forest. você vai perceber que o fogo vai crescer mais e depois vai recrescer, a floresta vai crescer novamente. If you look at a garden and the soldiers walk through the garden and destroy the plants, Se você vê um jardim, os soldados andam em cima do jardim e destroem as plantas dali. the next day, that plant will try and grow again. No dia seguinte, aquela planta vai tentar crescer novamente. It may be damaged, it may not be pretty, but it will try to grow again. Pode até estar danificada e pode até estar bem machucada, mas vai tentar crescer novamente. If you look at the way a bird flies, Se você olhar para a maneira como os pássaros voam, and you look at the way a plane flies, e você olhar para a maneira como um avião voa, it's not the same. não é o mesmo. And if you look at the way the Earth goes around the sun, we don't have a rocket strapped to the back of the Earth. E se você vê a maneira como a Terra gira em torno do Sol, nós não temos um foguete, né, na Terra para poder fazer esse movimento. So when we ask the conventional science how life works, when we get to the bottom line, the answer is I don't know. Então, quando perguntamos à ciência atual como a vida funciona, né, como essa vida funciona, quando chegarmos na essência mesmo, eles vão falar, eu não sei. So now the answer is we do know. Então, agora a resposta é nós sabemos. The point is that when you have a theory, you only have to disprove it once to reject the theory. Então, o ponto é, quando você tem uma teoria, você tem que apenas desprovar ela apenas uma vez para poder descartar essa teoria. So when you look at the plasma science, it has never, ever been incorrect. Então, quando você olha para a ciência do plasma, nunca esteve incorreto. So it takes someone who is familiar with the basic matter and the basic nuclear physics.
Então leva alguém que estava familiar, né, com a matéria básica, né, e a física básica também. Faz física nuclear básica. So that is Mr. Keshe. E esse é o Sr. Keshe. But Mr. Keshe is not the first person who has figured this out. Mas o Sr. Keshe não é a primeira pessoa que descobriu isso. But what he has figured out is how energy is transferred. Mas o que ele descobriu é como a energia é transferida. So when we look at the periodic table of elements, which shows, you know, things like oxygen and nitrogen and gold and silver. Então, quando nós olhamos a tabela periódica dos elementos com nitrogênio, ouro, prata, And we measure the energy that's in there, e nós medimos a energia que está lá, there's something missing. tem algo faltando. So if there's something missing, then you have to look for it. Então, se tem algo faltando, você tem que procurar por isso. So when you decide what it is that you're looking for, then you create a theory. Então, quando você decide o que é que você está procurando, você cria uma teoria. And then you apply that theory based on your knowledge. E você aplica essa teoria baseada no seu conhecimento. And if it works, what do you say? I want to throw that in the garbage? E se funciona, o que você vai dizer? Eu vou jogar isso aqui fora? So, like, my wife had cancer, now she doesn't have cancer? How come? Por exemplo, minha esposa teve câncer e agora não tem mais câncer. Como pode isso? Or my friend had the virus and now doesn't have the virus? How come? Ou meu amigo teve o vírus e agora não tem mais o vírus. Como é que pode isso? Okay, so if you can answer that question, then you will understand how the technology is working. Então, se você puder responder essas perguntas, você vai entender como a tecnologia está funcionando. And then you can also understand why the old technology is failing. E você também pode entender como a antiga tecnologia está falhando. So the old technology is a one-way street. Então, a tecnologia antiga é uma via de mão única. And the new plasma science is a two-way street. E a nova ciência do plasma é uma via de mão dupla. So there's a giving and taking. And this Então, is a universal exchange of energy. Então tem um dar e receber, e essa é uma troca universal de energia. So the question you really want to ask is, how come Mama cooks such a good soup? Então a pergunta realmente que você quer uma resposta, a sua real pergunta é como pode a mamãe cozinhar uma sopa tão boa? And I guarantee you that she'll cook a better soup than me. E eu garanto que ela vai cozinhar uma sopa melhor do que eu. So ask her how she learned how to make the soup. Então pergunta para ela como ela aprendeu a fazer a sopa. And I bet you she'll tell you, well, I put a lot of love in it. Eu aposto que ela vai dizer, eu coloquei muito amor ali. I hope I'm answering the question. Espero que eu tenha respondido sua pergunta. Tem uma pergunta do Cristiano Lima, que é sobre o nanorrevestimento do zinco. Se é normal dar uma crosta branca e qual o melhor método para revestir o zinco? So I have a question from Cristiano Lima here. Is about the nano coating of the zinc. If is normal to have like a white part on this nano coating, and what's the best method to nano coat the zinc? Thank you very much, Alex. The white coating on the zinc, yes, it's normal. Essa crosta branca do zinco, sim, é normal.
But the zinc is a very soft metal, so you have to be a little bit more careful in how you nanocode it. Mas o zinco é um material mais mole, né? Então você tem que ter mais cuidado como não revestir ele. So as the method I described earlier, where you get the old caustic soda water and put it in a spray bottle. Então o método que eu descrevi mais cedo, né, que é só colocar uma soda cáustica com água antiga que você tem e colocar num borrifador. So it may be better to spray the caustic onto the zinc for the purposes of nanocoding. Então é melhor borrifar essa água com soda cáustica no zinco para o processo de nano-revestimento. So you just have to be a little bit more careful. Só tem que ser um pouco mais cuidadoso. So you can nanocode anything, but different things might require a different technique. Então você pode nano-revestir várias coisas, mas coisas diferentes requer técnicas diferentes. So one of the reasons the copper wire is so important is because it's a fundamental element. Então uma das razões que o fio de cobre é tão importante é que é um dos elementos fundamentais. And we use the zinc as well because it interacts beautifully with the copper. E nós também usamos o zinco porque interage de uma forma linda com o cobre. So the zinc plasma is representing the emotional state. Então o plasma do zinco representa o estado emocional. And the copper plasma is representing the physical state. E o plasma de cobre representa o estado físico. But these create a range between the two fields. Mas isso cria uma interação entre os dois campos. And within that range, we can create a carbon GANS. E nessa interação nós podemos criar o GANs de carbono. Let me just make sure that it's a CO2 GANS. Deixa só deixar bem claro que é um GAN de CO2. We are plasma beings on this planet. Nós somos seres de plasma neste planeta. We are organic. Nós somos orgânicos. And what organic means is carbon-based. E o que orgânico significa é baseado em carbono. And so we will discuss that in a couple of weeks. E nós vamos discutir isso nas próximas semanas. But you have to understand that the Earth is inorganic. Você tem que entender que a Terra é inorgânica. That means silicon-based. Isso significa baseado em silicone. Okay, so that's the difference between us as plasma beings and the Earth as a plasma being. Então essa é a diferença entre nós como seres de plasma e a Terra como seres de plasma. So the reason that we have come to this planet is because this organic characteristic is what we need. Então a razão de virmos para este planeta é que a condição orgânica deste planeta é o que nós precisamos. And the Earth is providing the environment that is good for that. E a Terra está provendo um ambiente que é bom para isso. But the Earth is working in combination with the sun. Mas a Terra está trabalhando em combinação com o Sol. So there's a interacting plasma field between the sun and the Earth. Então tem um campo de plasma de interação entre o Sol e a Terra. And that creates a plasmatic field. E isso cria um campo plasmático. And that's why you as a baby knew to come here. É por isso que você sabia, como bebê sabia que estava vindo para cá. And you had to have maximum trust to achieve that. E você tem que ter total confiança para alcançar isso. So the question we have to have is, why have we abandoned the trust in the plasma science? Então a pergunta que nós temos que ter é por que nós abandonamos a confiança e a ciência do plasma.
And so it comes down to the difference between the old technology and the new technology. Então a diferença é essa que é a diferença entre a ciência, a tecnologia antiga e a tecnologia nova agora. So the new technology takes into account the ethos of the universe. Então a nova tecnologia leva em consideração o ethos do universo. And if you look at the universe, it is a benevolent place. E se você olhar para o universo, ele é um local benevolente. And in plasma science, you get all the energy that you need. E na ciência do plasma você tem toda a energia que você precisa. But no more and no less. Mas não mais e não menos. Okay, so you can't bank it. Então você não pode bancar isso. So we have to understand that the exchange of energy on this planet thrives with the enhancement of others. Então nós temos que entender que a energia desse planeta ela aumenta com o aprimoramento dos outros. So just look at the way this planet is operating and you understand why this planet is sick. Então olha para a maneira como esse planeta está operando e você vai ver como esse planeta é doente. And we have never had such an example of our sickness like the coronavirus has put on this planet. Nós nunca tivemos uma doença como para ver tão claro nossa doença aqui nesse planeta como o coronavírus colocou nesse planeta. So now you know that we can get rid of the coronavirus. Então agora nós podemos saber que podemos livrar do coronavírus. And now you know how we can get rid of the sickness on this planet. Agora podemos dar conta como podemos livrar da doença desse planeta. And whether you're a child or a housewife or a carpenter or a rocket scientist, you have that capability to do that today. Então seja você um carpinteiro, um cientista, não importa o que você seja, você tem a capacidade de fazer isso hoje. So learn your lessons well, and then you can build on that. Então aprenda bem sua lição e você pode construir a partir disso. Over to you, Raphael. Pode fazer mais alguma pergunta? Sim, Darina, por favor. Tem uma pergunta da Liliana Lopes, do Grupo Hispânico, e ela pergunta se é bom fazer o nano revestimento com fogo e depois fazer o nano com a soda. So I have a question from the Spanish group here, from Liliana. She's asking here if it's good to make the nano coating the fire first, and then after this, make the nano coating in the caustic. This is a very important question. So the answer is no, it's not good. Isso é uma pergunta bem importante, né? Então a resposta é não, não é bom fazer assim. See, the important thing is the first layer between the non-nano-coated copper and the nano-coating. Então a parte mais importante é a primeira camada, né, do nano revestimento entre o cobre e o cobre nano revestido. So look, just, you have an emergency, fire coat the copper coil, make your cup of life. Então, olha só, se você está numa situação de emergência, faça o nano revestimento com fogo e faça o seu copo da vida. So now you want to make better quality nano coating, get another copper coil and begin the process. Então agora você quer ter uma boa qualidade de nano revestimento, você faz através da cáustica e comece o processo. So what we do, we may make 50 to 100 coils at a time and put them together in a nano bath. So at the end of 3 weeks, we may get, say, 100 coils. Então o que nós podemos fazer é pegamos 100, vamos dizer assim, bobinas, né, de cobre, colocamos todos no banho da soda cáustica e depois de 3 semanas vamos ter aí 100 cobres nano revestidos. So with 100 coils, we can make 100 cups of life. Então com 100 nano revestimentos podemos fazer 100 copos da vida. And they will all be good quality. E todos vão ser de boa qualidade.
You know, it really is very logical, because would you build an expensive house on a poor foundation? Na verdade é muito lógico, né? Você vai gastar uma coisa, expand a poor health, what you said, Alex, sorry, the end of the sentence. Would you build an expensive house House, on a poor ok. foundation? Você construiria uma casa muito cara numa fundação frágil? Yeah, so, you know, just do the proper nano coating, and if you have the time, do it with caustic, and if you don't have the time, do it with fire. Então faça um revestimento apropriado, né? Se você tiver tempo, faz com a soda cáustica. Se você não tiver tempo, faz com fogo. See, what you have to remember about the coronavirus, it can hit you anytime. O que eu tenho que lembrar sobre o coronavírus, ele pode atingir você a qualquer momento. And even if you've had the virus, it can hit you again. E até mesmo se você teve o vírus, pode atingir você novamente. And we know it doesn't matter the age, so. E nós sabemos que não importa a idade. Então, So you protect yourself, and you have enough to protect people in your community. então você se protege e você tem o suficiente para proteger as pessoas na sua comunidade. And if we can get enough people together to build a plasma peace dome, then we can get rid of this virus in maybe a couple of months. Então, se tivermos o suficiente para poder criarmos a cúpula da paz nesse planeta, podemos nos livrar do vírus em poucos meses. So if you want to know what the problem is, you just have to ask the question, why is this a problem? Então, se você quiser saber qual o problema é, você tem que fazer a pergunta, qual é o problema aqui? That's all I'm going to say on that subject. Isso é tudo que eu vou dizer nesse assunto aqui. Podemos ir para a última pergunta, Dariane, para não passar muito das 2 horas de aula. Agora, dúvida, porque tem tantas. Esse teu tá bom, respondeu tudo. Ele falou. Deixa eu ver aqui, calma aí. Porque... Deixa eu ver, que tem muita pergunta, né? Tem um monte na fila aqui. Rafael, can I just add something, please? Yes, please, Alex. Yeah, I just want to thank Liliane and the group for being here. Many people may not know that there's a Spanish simulcast going on. So I want to thank the Spanish community for also helping make this program possible. Okay. Então, eu queria só adicionar uma coisa aqui, agradecer a Liliana e ao grupo espanhol, né, que muita gente talvez não saiba, mas está acontecendo nesse momento aqui a tradução simultânea em espanhol desses ensinamentos aqui. Eu só queria realmente agradecer a Liliana e todo o grupo espanhol por fazer isso possível. Ok, então você quer ler mais 2 perguntas, então, Daniel? Pega aí o que você acha mais que... O que tenta ver, porque eu tô vendo que tem pergunta que talvez já foi respondida, né, de uma certa forma. Então tentar ver. Se existe uma maneira, aqui no Q&A tem do David da Bahia, alguma maneira de nano revestir sem fogo e sem soda cáustica. E os fios dos copos ficam dando revestido por quê? So I have a question from Davi here, and his question is there a way to nano coat without the fire and without the caustic with another method? And the other question to connect with this is why the coils inside the cup of life become nano coated, the coils that were not nano coated in the beginning. Well, isn't that a good question? So the previous question was about counter entropy. Essa é uma ótima pergunta, né? Então, a pergunta anterior era sobre contra-entropia. And my answer was that the nanocoating grows. Minha resposta foi que o nano-revestimento cresce. So if you have
plasmatic MAGRAV condition and you attach copper wires to it, Então, se você tem uma condição plasmática e grave, você coloca fios de cobre nessa condição. over a period of time, those wires will become nano-coated. Depois de um tempo, aqueles fios vão se tornar nanorrevestidos. Same thing will happen in your car if you have a MAGRAV inside your car. Mesma coisa vai acontecer no seu carro, se você tiver uma grave no seu carro. The metal body of the car will become nano-coated. A parte de metal do seu corpo, o corpo do carro de metal vai se tornar nanorrevestida. So I like to call this nano creep because the nano coating creeps along. Eu gosto de chamar isso de nano, vamos dizer assim, centelhas de nano, né? Porque vai aparecer um monte de nano, partes nano, em toda parte. Yeah, so I think I've answered the question, did I? I think so. E acho que eu respondi a pergunta, né? Tá. Para a última, então. Bom, pode ser. Dá uma olhada se tiver alguma que você achar que não foi respondida ainda. Pode ser mais uma também. Mais duas, né, no caso. Sim. Do Moisés Prado, ele perguntou em vários lugares aqui, podemos reutilizar as bobinas que já foram nano-revestidas e isso limpar o cobre e nano-revestir novamente? Okay, so I have a question from Moisés. Can we nano-coat again the coils that were already nano-coated, because the nano-coils sometimes get out, so can you take that out from the cup and wash it very good and make the new nano-coat in that same coil? Again, when you're looking at the cost of the coil, I mean, or at the cost of the copper wire, you're putting a lot of effort for very small. Então, se você vê, você está fazendo, na verdade, quando você faz isso, está colocando muito esforço para algo muito pequeno, vamos dizer assim. But I would really like to emphasize is that if you're doing the washing, that is in physicality. Mas eu gostaria de colocar uma coisa aqui para você bem importante. Se você está lavando ele, isso é só na fisicalidade. So the physical washing cannot wash out the nano. Então, a lavagem física não pode lavar o nano. Yeah, so whatever you're thinking of washing, forget about it because it's already in a plasmatic condition. Então, o que é que você acha que está lavando ali? Esqueça sobre isso, que já está numa condição plasmática já. So once something is in a plasmatic condition, if you want it to increase, then you add the energy, and if you want it to decrease, then you have to deplete the energy. Então, quando está numa condição plasmática, você quiser aumentar, você tem que aumentar a energia, e se você quer esgotar a energia, você tem que diminuir a energia. But there is no rule that says the energy has to be added or that energy has to be depleted. Mas não tem nenhuma regra que fala que a energia tem que ser adicionada ou a energia tem que ser esgotada. So this is where the energy can be, in a plasmatic condition, can be considered catalytic. Isso é onde a energia, numa condição plasmática, pode ser considerada catalítica. So let's say I'm teaching today and I give you knowledge, so I am giving you energy. Então, vamos dizer, eu estou ensinando hoje, eu estou dando conhecimento para você, eu estou dando energia aqui para você. So if I give you that knowledge, does that mean I have less knowledge? Então, se eu der esse conhecimento, significa que eu tenho menos conhecimento? No, I still have my knowledge, but I give you my knowledge. So how can I give it and still have it? Não, eu dou o meu conhecimento, mas eu ainda tenho meu conhecimento. Então, como é que eu posso dar para você e ainda ter aquilo?
Okay, so this is where the giving comes to the enhancement of others. So when we're afraid to give, this is the reason why, because it puts us in poverty. Então esse é um ponto que a gente tem que aprender, né, que é o dar para o aprimoramento dos outros, né? Porque quando a gente acha que vai dar alguma coisa, a gente já acha que vai ficar mais pobre com isso. But when we give with the plasma science, then it puts us in wealth. Mas quando nós damos com a ciência do plasma, isso nos coloca com riqueza. So if I'm here teaching this class and I'm giving you my knowledge, then all of us together, we become wealthier. Então, se eu estou aqui dando essa aula e todos nós conseguimos mais conhecimento dessa aula, nós temos essa riqueza aumentada juntos entre todos nós aqui. So, and this is why for some people you give them gold and they treat it like garbage. E é por isso que para algumas pessoas você dá ouro para eles tratam aquilo como lixo. So my opinion doesn't matter, your opinion matters. Então minha opinião não importa, a sua opinião que importa. So I give you what I think is gold and you don't share that opinion. You think it's garbage. Então eu dou para você o que eu acho que é ouro e você não compartilha dessa mesma opinião, você acha que é lixo aquilo. So what it shows you is that I cannot impose my intention on you. Então isso mostra o quê? Que eu não posso impor a minha intenção em você. So this is why if I give and you want to take it, then you have to be open to taking it. Então é por isso que quando eu dou e se você pega, você tem que estar aberto para pegar isso. And when I give my knowledge, who do I give my knowledge to? Quando eu dou meu conhecimento, para quem eu dou meu conhecimento? So I'm giving it to everybody on this planet, everybody who is listening to this particular presentation. Então eu dou para todos nesse planeta, todos que estão ouvindo essa apresentação. And I don't decide who takes it. The individual soul decides who takes it. Eu não decido quem é que vai pegar isso. A alma daquele indivíduo que vai decidir quem vai pegar, se vai pegar. So if my energy that's giving is a good energy, then more people will take it, right? Então se a minha energia que está doando, né, é uma boa energia, então mais pessoas vão pegar isso, certo? But if my energy is a bad energy, then less people will take it. Mas se minha energia é uma energia ruim, menos pessoas vão pegar ela. But we have a coronavirus on this planet that is forcing everybody to lock down and lose their wealth. Então nós temos o coronavírus nesse planeta e está forçando todos, né, a ficar no lockdown e perderem sua riqueza, vamos dizer assim. And the old science says, I don't know. E a ciência antiga diz, eu não sei. Well, the new science says, yeah, we know how to do it. We understand the universal order of creation of matter. E a nova ciência diz, nós sabemos o que fazer, nós entendemos a ordem universal da criação da matéria. And you all have that knowledge and the ability to get more knowledge. E vocês todos têm esse conhecimento e a habilidade de ter mais conhecimento. And boy, you better fasten your seatbelts because I tell you what, the future is fantastic. E é bom vocês apertarem os seus cintos porque eu digo isso para vocês, o futuro é fantástico que está por vir. O Alexandre Pérez, ele pergunta por que algumas pessoas veem luz nos copos da vida. Os copos abrem portais de luz? So Alexandre Pérez is asking why some people can see lights in the cup of life. Is the cups open some light portals? You know, in the book number 2, it talks about the structure of light.
Então, no livro número 2, fala sobre a estrutura da luz. So this is a more advanced subject, so yes, some people are more advanced students, and many are not. Então, esse é um estudo mais avançado, né? Alguns são estudantes mais avançados, mas muitos também não são. So this is not the forum to answer the question, except that you now have an awareness that there's more to this story. Então, esse não é o local para a gente responder essas perguntas nesse momento, né? Mas tenha só a atenção plena de que que você tem isso agora, que você pode ter mais entendimento sobre isso, né? Tem resposta para isso. So this possibility is not to be overwhelming, but is to be a welcoming opportunity. Então, essa possibilidade não é para ser sobrecarregada em cima de você, mas para ser uma boa oportunidade para você se abrir para algo. So hopefully, given time, you will be able to answer that question for me. Então, espero que em breve você possa ser capaz de responder essa pergunta para mim. I'm going to pass it over to you, Raphael. Ok. Dariane, você decide. Bom, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Tinha uma pergunta sobre fios. Qual que é o melhor? Deixa eu achar aqui. Então, essa é a última, tudo bem? Tá bom. Senão realmente vai ficar muito prolongado. Já tá 10h24 agora. Perdi aqui, ó. Qual é o melhor fio condutor? Se é o rígido, flexível, fino ou grosso? So we have the one last question here. That's what's the best wire to make a conductor? Is the flexible or the rigid wire? You have to make sure that there are some wires, like let's say to do with electronics, that is extremely flexible, like speaker wire, that's unacceptable. Tem alguns fios que você tem que estar atento, né, que são extremamente flexíveis, como fios para microfone, para alto-falante. Esses não são aceitáveis de ser usados, são muito frágeis. Yeah, so you have aluminum wire that is coated with copper, and that's unacceptable. E você tem o fio com alumínio também, né, que é revestido com alumínio, então esse também não é aceitável. But if you look for a copper wire that's used in homes, for instance, for wiring, that is generally a very good quality copper. Mas se você usa os cobres que são usados nas casas, né, para parte de eletricidade, tudo isso geralmente é um cobre de excelente qualidade. So you're looking at the quality of the copper. So the better the quality, the better the nano coating. Então você está olhando para a qualidade do cobre, né? Quanto melhor a qualidade, melhor o nano revestimento. But now what you really have to understand is that what is going on inside the cup is not restricted to what you put inside the cup. Mas o que você tem que entender é o que está acontecendo dentro do copo não está restrito ao que você colocou dentro do copo. So I just said to the gentleman that you cannot wash out the plasma. You can't wash it out with ordinary soap. Então eu acabei de falar para o senhor que fez uma pergunta, né, que você não pode lavar o plasma, né? Você não pode lavar com sabão ordinário. So when you look at the cup of life and it's made with a glass cup. Então quando você olha para o copo da vida, é feito com um copo de vidro. That glass cup cannot contain the plasma energy. Aquele copo de vidro não pode conter a energia do plasma. So that plasma energy is interacting with everything that's around the cup as well. Então essa energia do plasma está interagindo com tudo que está em volta do copo também. And the other interesting thing is, as you know, that the Earth rotates
every day. E outra coisa interessante para se notar é que você sabe que a Terra faz a rotação todos os dias. So yesterday and today are two different days. Então ontem e hoje são dois dias bem diferentes. So it's two different conditions. And tomorrow again is going to be another different condition. Então são duas condições diferentes, né? E amanhã vai ser novamente uma condição diferente. So the kind and quality of the plasma energy that you create today is going to be different tomorrow. Então o tipo e a qualidade da energia do plasma que você criou hoje vai ser diferente da criada amanhã. And the question is, is that difference going to be significant for you? O ponto é se essa energia vai ser significante para você. So it's like kind of going to your favorite restaurant, if it's still open, and you have a meal there this week, and then next week you have the same meal. It will not be identical. Então é como você ir no seu restaurante favorito, se ele estiver aberto, né? E você comer uma refeição ali num dia e na outra semana você comer a mesma refeição. Não vai ser a mesma coisa. So you don't know if the quality of the food is as good. You don't know if the same person cooked it. All you know is it's the same restaurant. E você não sabe se a qualidade da comida é a mesma, se é a mesma pessoa que cozinhou a comida, tudo que você sabe que é o mesmo restaurante. And if you have that meal this week and you're satisfied, and you have that meal next week and you're satisfied, excellent. Então, se você teve essa refeição nessa semana e está satisfeito, teve a refeição na outra semana e também está satisfeito, isso é excelente. But if I make the meal or Mama makes the meal, I guarantee you Mama's going to make a better meal than me. Mas se eu faço a refeição e a minha mãe faz a refeição, pode ter certeza que minha mãe vai fazer uma refeição melhor do que eu. And so in the plasma science, you have to take all these other things into account, and you have to decide how much to take into account. Então, a ciência do plasma, você tem que levar tudo isso em consideração e decidir o quanto você quer levar em consideração. So it's just like driving a car. You're preoccupied with making sure that everything in the car is operating properly, and then you have an idiot next to you. É como dirigir um carro, né? Você está preocupado com tudo tá correndo da melhor forma possível no seu carro, na maneira que você está dirigindo, e tem um idiota do seu lado. So you're satisfied with how you're driving the car, but you're not satisfied with how he's driving the car. Então você está satisfeito como você está dirigindo o carro, mas você não está satisfeito com como ele está dirigindo o carro do lado. Okay, so you've got to make a decision. What are you going to do? Are you going to crash with him, or are you going to navigate properly? Então você tem que fazer uma decisão, né? Você vai bater nele ou você vai navegar de forma apropriada. So I hate to tell you this, but you always have to make these decisions in life. Então eu odeio dizer isso para você, mas você vai ter que sempre fazer essas decisões na vida. And this is one of the nice things about being a child. Mommy and daddy make decisions for you. Então esse é o lado bom, talvez, de ser criança, né? Porque a mãe e o pai vão tomar decisões para você. And you depend on their decisions. E você depende da decisão deles. But what happens if mommy and daddy die, and then what are you going to do as a child? You're going to have to grow up very quickly. Mas o que acontece se a mãe ou o pai morrem, né? Você vai ter que tomar as decisões, você vai ter que crescer muito rápido. So these are the challenges in life, and each of us has our own challenges, right? Então esses são os desafios da vida e cada um de nós tem os seus próprios desafios. So you are responsible for your life, and it's a universal right for you to look after your own health. Então você é responsável pela sua vida e é um direito universal você cuidar da sua própria saúde. So if you want to make the cup of life, and if you want to use the cup of life, that is your responsibility.
Então, se você quer fazer o copo da vida e quiser usar o copo da vida, isso é sua responsabilidade. And nothing makes us happier than when we're healthy, our family is healthy, and our community is healthy. E nada nos deixa mais feliz quando nós estamos saudáveis, nossa família está saudável, nossa comunidade está saudável. It's not rocket science. Nothing feels better than feeling good. Não é uma ciência complexa, né? Nada nos faz sentir melhor do que nos sentimos bem. So that's why we have to promote peace on this planet, and we now have the technology to do it. Então, por isso que nós temos que promover a paz neste planeta e agora temos a tecnologia para fazer isso acontecer. So I think, Raphael, if that's the last question, I think that's an excellent question to end on. So I want to thank you and Darianne for putting on a tremendous performance here. And I want to thank all the knowledge seekers who are listening to this. The questions are amazing. Very, very good. I thank you so much. And I thank you again for letting me make this presentation today. Stand by. There's going to be wonderful news coming. Então, na verdade, essa sendo a última pergunta, eu queria estar agradecendo a todos vocês pela presença, pela oportunidade. Obrigado, Dariane, obrigado, Rafael, por estarem organizando da forma tão bela isso tudo aqui, e tão bem organizada, e todos vocês, buscadores de conhecimento, que estão presentes. As perguntas foram excelentes, foram ótimas perguntas, e o que eu digo a vocês é, fiquem atentos que vamos ter ótimas notícias em breve. O que está por vir agora é excelente. So we're going to do this again next Wednesday. All of you have good thoughts and be safe. Então vamos fazer isso novamente na próxima quarta-feira. Todos vocês tenham bons pensamentos e fiquem bem. Thank you very much, Alex. It was wonderful teachings once again. Thank you. Thank you for being here. E eu queria agradecer primeiramente ao Alex, mais uma vez, pelos ensinamentos maravilhosos que ele compartilhou com a gente hoje aqui. E lembrando que quarta que vem vamos continuar nossa série de ensinamentos, como foi mostrada no início da aula. Se você não viu essa aula, está chegando agora, você pode ver no canal oficial da Fundação Keshe, vai estar postada lá. E vocês podem ver, no início a gente tem um cronograma, né, do que vai ser passado. A próxima aula vai ser sobre o estado GANs. E vamos continuando assim nossa série de ensinamentos, né, com o Alex, que ele está se disponibilizando aqui dando seu tempo aqui para estar dando ensinamentos para a gente. Isso é fantástico. E é o momento da gente aproveitar isso. Caso vocês mais uma vez não tenham visto essa aula, vai estar gravado no canal oficial da Fundação Keshe no YouTube. Por favor, acessem lá e vocês vão ver essas aulas. So I just want to say thank you very much once again, Alex. Thank you very much for all of you for being here tonight. It was a great teachings, wonderful teachings shared by Alex here to all of us. And I just want to remind all of you that these teachings are recorded and that they are all in the Keshe Foundation YouTube channel. So all of you can have access to these teachings on the YouTube channel of Keshe Foundation. And if you came just now for the teachings, you can go back and see the recording in the beginning. Alex put the schedule for the next teaching. So next Wednesday at the same time, same hour, 8 p.m. Brazil time, and it's 1 a.m. CET time, Central European time. It will be about GAN state next teaching. So all of you are welcome to come again with your beautiful questions as it was today. And so I just want to say thank you very much. As we are always saying, this is not about it's not for Brazil communities. It's for the knowledge seekers and for all over the world. So this is something that we are organizing here in Brazil, but it's for the whole world. It's not about one country, one nation. It's about just one specific nation, but it's about one nation together, doing this together, as the Spanish group are doing so beautifully here. And other groups are coming here, and people from all over the world are listening to this teaching. So I just want to say thank you very much for being here, and see you next Wednesday. E lembrando que temos o ensinamento em língua, tradução simultânea do ensinamento do Sr. Keshe, daqui a pouco às 4 horas da manhã, né? Lembrando, como o Alex lembrou, é um momento histórico que está acontecendo agora nos ensinamentos completamente novos que o Sr. Keshe vai passar a partir de amanhã. Então fiquem atentos a isso.
A partir de agora, ensinamentos vão ser bem intensos e por isso que a gente está também com esse foco de dar essa fundação forte aqui com ensinamentos básicos com o Alex aqui. So one last announcement is the teachings of Mr. Keshe that we'll have Thursday. It will be 4 a.m. in Brazil time. It will be 9 a.m. Central European time. It will happen very soon. Will happen this teaching, so stay tuned because as Alex announced here, it will be now the teachings are coming very intense and a lot of new knowledge will be shared by Mr. Keshe and starting tomorrow. So it will be a big breakthrough for all of us starting tomorrow. So stay tuned that the teachings are coming in a very intense way and a lot of new things. So that's why the importance for us to start to build this foundation here as we are doing here with Alex in this teachings every Wednesday to prepare this foundation for what's coming from Mr. Keshe. So, thank you very much e muito obrigado. Lembrando que a gente tem tradução simultânea em português dessa aula às 4 da manhã. Vai ser postado no grupo no Keshe Brasil Corona Team no Telegram, que é o grupo oficial da Fundação Keshe no Brasil. Se vocês não estão no grupo, por favor, entrem lá e vocês vão ver o link, tá ok? Muito obrigado pela presença e Daiane, você gostaria de dar um tchau pessoal? Eu queria agradecer também ao Alex e a presença de todos, né, nessa noite aqui e pedir desculpas caso tenha ficado alguma pergunta para trás, mas também vocês podem deixar no grupo do Telegram Keshe Brasil Corona Team. Então é isso, uma boa noite e até a próxima. Okay, so Dariane was saying thank you very much for all of you, and if somebody made a question here that was not answered, I say sorry for that, and we can keep your questions for next week. You can come with this, and I just want to say thank you, and thank you, Alex. Thank you all the knowledge seekers. Então é isso, pessoal. Muito obrigado mais uma vez. Nos vemos daqui a pouco no ensinamento do Sr. Keshe às 4 da manhã e nos vemos também, espero, semana que vem e também no ensinamento amanhã em língua portuguesa às 7 da noite. Amanhã a gente vai ter uma surpresa bem interessante do Jalal, que vai trazer um grupo da Romênia que está fazendo experimentos com os 5 copos. Então amanhã vai ser bem interessante. A gente vai provavelmente mostrar isso. Vou confirmar com o Jalal, mas está praticamente certo isso acontecer amanhã. Então fiquem ligados. Amanhã não, perdão, na sexta-feira. E mais importante, ensinamento do Sr. Keshe amanhã. So I think that's all. Thank you very much. We'll see in the teachings of Mr. Keshe soon, and come to the teachings on Friday, Portuguese teachings too, because we have a very beautiful presentation that will happen from Jalal is bringing from the Romanian group with the 5 cups. So stay tuned for the teachings on Friday, Portuguese teachings. And all of you are welcome. We have simultaneous translation in English too. So come and share this moment with us too. So thank you very much. See you soon on the teachings of Mr. Keshe. Bye bye for now. Então, tchau pessoal por agora. Muito obrigado mais uma vez. Dariane, é com você que é anfitriã. Você vai ter que fechar a sala. Ok, bye bye.